Oi, gente, tudo bom? Estão me ouvindo direitinho aí? Então, gente, só para avisar uma coisa aqui. Ok, Valdomiro, legal. Então, ó, só para avisar uma coisa aqui importante. Gente, tem o chat, até o Valdomiro agora escreveu, então, assim, dúvidas que vocês tiverem, vocês me passam no final. Vamos só esperar o pessoal chegar, porque, ó, são 6h55, né? E aí a gente começa às 7 horas, como a gente tinha, ou 7 e pouquinho, como a gente já tinha se programado para começar. Para quem não me conhece, eu sou Ana Gabriela, responsável pelo intercâmbio agrícola da CAEP, e aí a gente daqui a pouquinho já começa, só um minutinho para a gente esperar todo mundo, e aí também aqui eu já vou preparando a apresentação, ok? Temos 36 pessoas. A gente vai esperar mais ou menos umas 7h02, 7h03, uns 3 minutinhos a mais, para dar tempo do pessoal entrar, tá bom? Boa noite, professor. Não precisa levantar a mão. Não precisa, só no final escrevam as perguntas que eu vou respondendo. Ok. Ok, 39 pessoas. Aí vocês já vão pensando direitinho o que vocês querem perguntando, até se quiserem já, fora, enfim, se quiserem já perguntar, já deixa, e aí depois eu já vou olhando o chat e já vou respondendo, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Ok, perfeito. Então, mais importante é isso. Me vendo bem, me ouvindo bem. Esperando um pouquinho mais, gente. A duração, João, vai demorar mais ou menos uns 30 minutinhos, eu acho, que com isso já contando as perguntas, a não ser que sejam várias perguntas, mas também aí, quem, por exemplo, já não tem outra... É legal porque, assim, a pergunta de um acaba sendo a tua pergunta, né? A dúvida de uma pessoa pode ser a tua dúvida. Então, é legal ver também essa parte de perguntas e respostas, porque, de repente... Mas, por exemplo, em algum momento você também pode sair depois da apresentação, se você achar que tem muita pergunta e tal. Você já pode sair e pronto. Mas vai ser mais ou menos uns 30 minutinhos, tá? E ver aqui. 50 pessoas já com a gente, 51 pessoas. Mais um pouquinho. Ok. Então, a live, Matheus, ela na verdade visa explicar o programa e é mais para o ano que vem, sim. Na verdade, a gente já está meio que orientando todo mundo para entender o intercâmbio agrícola e já para se planejar, porque para o intercâmbio agrícola você precisa ter um planejamento, entendeu? Não tem como, muita gente às vezes procura, nós acabam nos procurando para falar assim, ah, Ana, eu quero ir embarcar no mês que vem, por exemplo, e aí não é assim, né? A gente precisa de um planejamento para tudo, inclusive para achar a colocação na fazenda para vocês, para tudo, né? Requer tempo. Então, é legal quando a gente faz esse tipo de live, porque você já se planeja, poxa, é assim, quanto tempo eu preciso, então deixa eu me programar legal, porque por mais que eu não faça esse ano, poxa, o ano que vem eu já venho com tudo, entendeu? É isso. Então, Leonardo, o que a gente tem de programa que não precisa de experiência seriam os programas, os intercâmbios de estudo, né? Os programas de intercâmbio de estudo são super legais e é uma das áreas da CAEP Brasil, e você não precisa de experiência, né? Aí tem, né, a Elce, que é a coordenadora responsável por essa área aí, né? A gente passa os contatos para vocês falarem com ela e com o Roberto. Assim, por exemplo, Prime Stay, Ranch Stay, que você
tem a possibilidade de estudar metade do tempo que você está lá, então você faz um período de curso de inglês e um período você fica numa fazenda auxiliando a família de fazendeiros, com tudo que eles fizerem, entendeu? Precisa auxiliar, a tirar leite, na produção e tal, mas assim, é bem mais tranquilo, porque esse programa visa o aprendizado, ou melhor, o aperfeiçoamento do inglês, e não precisa de experiência. Então, é legal. Para o intercâmbio agrícola, precisa ter experiência, tá? Porque como é um intercâmbio também, é um programa de intercâmbio remunerado, é muito importante que se tenha experiência para poder participar, porque você chega lá, você já performa todas as atividades ali junto com o fazendeiro, na rotina da fazenda, entendeu? Então, assim, é meio que assim, tem um treinamento no começo, mas o treinamento é meio que hands-on, entendeu? O treinamento e a prática, é bem assim, intenso, né? Eu fiz intercâmbio 2 vezes e eu aprendi muito, mas assim, eu lembro que foi na primeira semana, com essa questão do treinamento e de já colocar a mão na massa e já aprender mesmo na prática, que é o mais legal, né? Porque daí você também não tem como você não aprender, ou aprende, então é importante por causa disso. A gente tem 62 pessoas, estágio vale como experiência, sim. Estágio vale como experiência, com certeza. Estágio prático, tá? Lembrando que aqui, gente, a aula na faculdade, por exemplo, eu quero fazer para a área de gado de corte. Eu fiz a aula de gado de corte, o semestre, vamos dizer, ou o ano, não conta, tá? Porque é uma aula teórica e você tem algumas aulas práticas. Você tem que ter vivido a experiência na fazenda. Por que você tem que ter vivido a experiência? Porque é o que você vai viver lá. Quando você chega lá, são horas intensas. Então, por exemplo, você faz um estágio, sei lá, ou uma aula prática de 1 hora semanal ou 2 horas semanais, não reflete em nada do que você vai viver lá, porque é bem puxado. Então, precisa ter essa mentalidade, esse mindset de que o negócio, assim, é puxado. Precisa estar, né, nessa vibe. Vamos lá, acho que a gente já pode começar, né? Então, tá bom. Comprovação da experiência, cartas de referência. Sim, cartas de referência. Então, vamos lá, gente. Deixa eu verificar as perguntas realizadas. Eu vou respondendo aqui, José. Você provavelmente consegue ver as perguntas que você mesmo faz, né? Mas, assim, eu vou responder todas as perguntas no final, tá? Respondi algumas agora no comecinho, porque a gente tem tempo, né? Teve um tempinho aí para esperar, mas aí a gente vai. Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho. Ok, vamos começar lá. Ok. Vamos lá. Aí, dá para começar o começo, né? Peraí, só um minutinho. Tá bom, vamos lá. Todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo aí direitinho? Tá todo mundo vendo, gente? Peraí. Ok. Peraí, só um minutinho. Ainda na página. Ok, então assim, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, ó, para quem está entrando agora, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já me perguntam, podem deixando as perguntas, assim, não tem problema, tá bom? Me deixem as perguntas, que daí eu vou respondendo no final, ok? Então, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela aí, a apresentação? Ok? Tudo ok. Então, vamos lá, gente, vamos começar. Então, assim, gente, o intercâmbio... Vamos lá. Então, o intercâmbio agrícola é uma área, a CAEP já existe há algum tempo, a gente vai falar sobre isso. E no intercâmbio agrícola, a gente tem enviado muitos alunos todos os anos. E assim, eu pessoalmente, eu participei, então, como eu falei para vocês, do intercâmbio agrícola 2 vezes. E eu acho que não tem experiência mais legal, melhor, desde que você esteja preparado, que você esteja com essa mentalidade
de fazer e do que, né, e assim, é muito a questão do direitos e deveres, né, ter esse mindset. Então, vamos lá. Peraí. Então, vamos lá. A CAEP existe já, né, no Brasil, a gente vai falar aqui, mas, por exemplo, ela começou nos Estados Unidos, né, em 1972, né, chamada de Communicating for Agriculture Education Program. Começou lá e depois ela tem parceiros aí no mundo todo, o Brasil é um deles, né? Então, é uma empresa que promove o intercâmbio educacional, viagens técnicas e viagens técnicas especializadas no agronegócio, aqui no Brasil, né? A CAEP, a CAEP americana, né, vamos dizer assim, hoje é a maior organização agro no mundo, com presença em 19 países. Então, 19 escritórios pelo mundo. A gente tem muitos passageiros embarcados, né? E 20 anos atuando no mercado brasileiro, né? Então, o nosso diretor, o Flávio, trouxe a CAEP para o Brasil há 20 anos atrás. E a gente tem vários programas, que a gente estava falando agora do intercâmbio de estudo, mas a gente tem outras áreas aí muito legais. E vocês também podem se interessar em algum outro momento da vida, também os pais de vocês, né? Também filho de produtor, então é bem legal. Então, a gente tem um programa de intercâmbio de estudo, cujo foco é o aprendizado / aperfeiçoamento do inglês. Então, vários programas bem legais, né? A viagem educacional de formatura. Então, aí a galera, eu lembro da minha, né? Eu lembro da minha que o pessoal no segundo ano de faculdade começou já a pensar em formatura, arrecadar dinheiro para formatura, a viagem, ia ser festa ou viagem. Então, tem gente que às vezes programa aí uma viagem, de repente, não sei, vai para Cancún, tal, eram os destinos cogitados na época. Não, e que tal você, ao invés de fazer uma viagem assim, de turismo, de repente você ir para uma viagem educacional de formatura. Então, além do turismo, você também ter contato com o produtor lá, imagina que legal. Então, uma possibilidade bem legal aí. Viagem técnica empresarial, a gente manda muitos grupos todos os anos, principalmente para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. Então, a gente tem a Farm Progress Show, a gente tem, o pessoal vai muito e lá para o mês de agosto, e é 10, é um programa super legal, vão vários produtores para se reciclar, para ver como é a produção lá fora, para entender, para ver o que de legal eles podem trazer para a própria fazenda, que técnicas, né? O que eles podem aprender de novo, muito legal. E a viagem educacional executiva, né? São viagens aí visando essa parte corporativa. Então, são aí outros produtos que a gente tem na CAEP Brasil. Então, assim, vamos saber um pouquinho mais sobre o intercâmbio agrícola, né? E aí, gente, todas essas fotinhas que a gente está mostrando aí são de pessoas que estão fazendo de intercâmbio agrícola. Então, vamos lá. Quem pode participar do intercâmbio agrícola? Então, estudantes universitários, recém-formados ou graduados em ciências agrárias. Mas, assim, gente, eu diria assim, quem se encaixa nisso, né? Qualquer pessoa que esteja estudando nessa área, então zootecnia, medicina veterinária, agronomia, engenharia agrícola, mas também há a possibilidade de pessoas que não estão estudando na área agrícola, mas que têm 5 anos de experiência na área de interesse, 5 anos de experiência prática. É possível participar? Sim. Quais são as atividades? Atividades práticas em propriedades rurais, duração de 3 a 12 meses, né? Então, a duração pode variar conforme o país e a área escolhida, sim. Então, assim, eu quero ir para um programa de gado de corte, mas eu quero ficar só 3 meses, é possível? Não. Por quê? Porque o programa de gado de corte é um dos programas que, por exemplo, a gente foi determinado dessa maneira e o fazendeiro prefere que se fique 1 ano. Vai de 9 meses a 1 ano. Por quê? Porque ele faz todo um treinamento. Então, ele quer que seja um período maior que você fique, né? Então, tem áreas que os próprios fazendeiros já falam, olha, eu quero que venha, mas eu quero que fique mais tempo. Tem áreas que isso pode variar, então 3 meses, né? A área, por exemplo, 3 meses, os Estados Unidos já não tem um programa de 3 meses, então seria a Holanda. A Holanda é possível você ficar de 3 a 6 meses, possível. Máximo 6 meses. Quero ficar 1 ano na Holanda também, não dá, tá? Então, máximo 6 meses. Estados Unidos, o mínimo. O que é mínimo para os Estados Unidos? 4 meses.
para a área de greenhouse, floricultura. Então, aí a gente tem que conversar com vocês para ver como a gente pode ajustar isso, porque cada programa tem uma duração específica, tá? Os países que a gente tem atuado agora, Estados Unidos, Nova Zelândia, Holanda e Israel. Em Israel, a gente tem um programa de voluntariado muito legal, tá? Os kibbutz, as comunidades lá. E a remuneração. Qual é a remuneração do programa o programa de intercâmbio agrícola? Lembrando que sim, é um programa remunerado. A gente fala em remuneração, gente, prestem atenção, a gente não está falando de salário, sim de remuneração, tá? Então, remuneração de $900 por mês, com acomodação inclusa, mas a alimentação fica por sua conta. Ana, mas com $900 eu consigo comprar minha comida? Nossa, não vai dar? Sim, dá e sobra. Dá e sobra, tá? Só para vocês terem um parâmetro, quando eu fazia um intercâmbio, eu gastava por semana uns $50, tá? E pronto, com várias coisas e tal. Então, assim, claro que, gente, cada estado tem um valor, tem um preço e tal, mas nos Estados Unidos, de uma maneira geral, a comida é muito barata, tá? Agora, pensando, gente, sempre em dólar, né? Ganha-se em dólar, pensa em dólar, não pode fazer a conversão para real, mas assim, dá tranquilamente. Isso, eu sempre falo isso, principalmente para os pais, né? Desesperados de não dar, se vai precisar mandar dinheiro. Não precisa, você consegue se manter tranquilamente com essa remuneração. Então, requisitos, né? A idade, entre 19 e 28 anos. Isso é muito importante, gente. Isso não é possível, mas de repente, pronto. Menos que isso não é possível, mas você já se programa. A gente tem pessoas de 17 anos que de repente falam com a gente, eu quero participar. Eu falo, falta só um pouquinho, então se programa, se planeja para quando fizer 19 anos ir. Até 28 anos, sim, até 28 anos, gente. Não, depois disso é bem difícil. Então, por isso que a gente fala, não deixa lá para frente, né? Porque eu tenho muitas pessoas que entram em contato comigo, já passou da idade, fica super chateado, né? Porque não dá mais para participar. E esse é um dos requisitos fortes do programa, a idade, tá? Experiência de 6 a 12 meses a campo. E aí, gente, de novo, experiência específica na área de interesse, ok? Então, vai para gado, que a gente estava falando, programa de 1 ano, você também precisa ter 1 ano de experiência a campo, olericultura, 8 meses de programa, 1 ano de experiência a campo com olericultura, programa de greenhouse, tá? É um programa que tem de 4 a 6 meses de duração, às vezes até um pouquinho mais. A experiência pode ser uma experiência de 6 meses, então cada programa requer uma experiência específica, ok? Nível de inglês intermediário. Gente, isso é muito importante. O que significa um nível de inglês intermediário? Não é aquele nível de inglês intermediário que às vezes a escola fala, se está no intermediário 1, 2, 3 e tal. O que a gente considera como intermediário? Conseguir se comunicar em inglês. Eu vou fazer uma entrevista de inglês com vocês, por exemplo, quando vocês preenchem o formulário, eu faço uma entrevista de inglês com vocês. Eu preciso entender que vocês conseguem se comunicar. Se você chegou lá nos Estados Unidos, desembarcou, chegou lá com a sua mala, tem que pegar a sua mala, não sabe para onde ir, você consegue num balcão de informação tranquilamente, num aeroporto dos Estados Unidos, você consegue se comunicar. Você está na Holanda, você consegue se comunicar, né? Em inglês, obviamente, para a Holanda, o inglês é aceito. Então, assim, é muito importante para você conseguir se comunicar, tá bom? Perfil, proativo, flexível e responsável. Proativo. Sempre os hosts, não importa em qual país, eles gostam muito de pessoas proativas, aquelas que querem aprender, que fazem perguntas, que querem saber mais. Isso é muito importante, né? Saem um pouco da zona de conforto para mostrar aquela proatividade, para mostrar que quer aprender, que quer saber mais. Flexibilidade para aprender, gente. Olha, quando eu fiz o meu intercâmbio, eu já era formado, já era engenheira agrônoma, mas eu fazia atividades de engenheiro agrônomo, eu plantava ajoelhada lá horas, fazia colheita de tomate, carregava caixa. Sim, é isso. Nossa, mas você já era engenheiro agrônomo e fazia isso? Sim, eu adorava, porque eu aprendi muita coisa, eu aprendi muitas coisas legais. Outro modo de produção, um conhecimento diferente sobre pestes, pragas e doenças, entendeu? Que para mim, isso estou falando, né, para a área de agronomia aí, né? Os agrônomos vão se identificar, mas mesmo os zootecnistas, veterinários, você tem que estar muito flexível para aprender coisas novas, para não falar, isso eu não faço, isso eu não vou. Então, isso é muito importante para qualquer programa de intercâmbio agrícola, gente. Flexibilidade é tudo. E flexibilidade para
morar com pessoas do mundo todo, né? Você tem pessoas ali que você, né? E se dá bem, entendeu? Então, isso é muito importante. E responsabilidade. Responsabilidade porque o fazendeiro vai te dar responsabilidades, né? E você tem que dar conta. Tem que dar conta. E esse é um perfil muito do americano. O americano é extremamente workaholic, mesmo o europeu. E você precisa ter um perfil responsável. Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer até terminar. Então, isso é muito importante também, tá? Benefícios do programa de intercâmbio agrícola. Experiência profissional internacional. Isso, gente, isso eu sempre falo para todo mundo. Não tem preço uma experiência internacional. Não tem preço, gente. É uma coisa assim, não é, a gente não fala em preço, a gente fala em valor. Assim, o valor que isso tem, porque não é só para o teu currículo, não é só porque as empresas vão vir te procurar, como procuraram quando estava no último ano de faculdade, no quinto ano, né, no nono semestre, aliás, vieram várias empresas multinacionais na minha faculdade e todo mundo que fez o processo seletivo, as pessoas que passaram, eu não sei o final, não sei quem foi definitivamente contratado, mas as pessoas que eu lembro que estavam fazendo o processo seletivo e passaram para as próximas fases foram que as pessoas tiveram experiência internacional. Isso é fato, fato. Mas não só isso, gente, isso é uma experiência e um ganho pessoal. É um ganho pessoal, vocês não têm noção, assim, que abre a cabeça, dá um boom. Eu sempre falo isso, dá um boom na cabeça, porque vocês mudam a maneira de ver tudo, vocês aprendem uma maneira de trabalhar e de se relacionar com as pessoas, isso é muito legal. Muda muita coisa, é uma experiência única. Diferenciar no currículo, como eu falei, aprimoramento do inglês. Sim, vocês já tentam inglês? Sim, mas você aprimora. Você está numa fazenda, falando pessoas que falam inglês. Você passa daquela coisa do penso, né? A pessoa me pergunta uma coisa, eu penso em português, traduzo e passo para inglês, e você já pensa automaticamente no inglês. Você começa a falar inglês tanto, que você isso vai de uma maneira automática. Você nem pensa para responder, você responde. Isso é muito legal, né? Você fica fluente mesmo, né? Morar no país que você sempre sonhou, com certeza. Você vive a cultura, né? Você vive, eu adorava os feriados, os holidays que a gente chama, o Halloween, que eu adorava, adoro Halloween, o Thanksgiving, né, que é ação de graças, mesmo o Natal lá era muito legal. Então, assim, você vê, né, isso tudo estando lá. Então, você vivencia aquela cultura, né, o 4 de July, né, o 4 de julho, que é o Independence Day. Muito legal, gente. E ainda ser remunerado por isso, sim. Ser remunerados, pai e mãe não precisam mandar dinheiro para vocês, você mesmo gerencia a sua remuneração e vive com ela aí tranquilo. E aí, o pessoal no final ainda, às vezes junta um pouquinho aí para no final fazer uma viagem, no final do intercâmbio e conhecer mais, né, do que ele está. Então é bem legal, ele ou ela estão, né? E aí a gente tem os depoimentos das pessoas que fizeram intercâmbio agrícola. Então a gente tem aqui o Vitor Salles, né? Falando, né? Tudo na vida é um desafio. Esse intercâmbio nos proporciona isso todos os dias. Mas esse é o diferencial, né? Estar disposto e preparado para enfrentar o que vier pela frente. É isso aí. É realmente saber lidar com os desafios. E hoje em dia, você saber lidar com desafios, né? Com as pressões, com o desafio, não tem preço também, né? E a gente tem a Ana Clara, que fez programas de floricultura nos Estados Unidos. Né? O que eu tenho a dizer, né, que está sendo uma experiência incrível, né? Ela fez esse programa lá, ela fez na verdade, esse depoimento estando lá, né? É enriquecedor e desafiador, o trabalho é muito puxado e cansativo, mas o aprendizado e o conhecimento compensam. Melhoramos muito o nosso inglês e nos tornamos mais responsáveis e confiantes. Com certeza está valendo a pena. Então, você vê, esse é um depoimento muito legal, inclusive porque ela fala, gente, olha aí, ó, o trabalho é muito puxado e cansativo. Sim, sim, é puxado e cansativo, não é assim, trabalhei uma horinha, vou lá conhecer não sei, eu vou lá no McDonald's e tal. Não, vocês vão fazer isso tudo, mas é puxado, é cansativo, tem que ter responsabilidade. Você viu o que ela falou, nos tornamos mais responsáveis e confiantes. A questão da responsabilidade, para o americano isso é muito forte, mas uma vez que isso entra em você, né, você muda, isso você leva para a vida, né? E a Mariana adorou o intercâmbio dela, né? Acordar todos os dias aqui para trabalhar e viver uma experiência diferente todos os dias. Coisas simples para os americanos podem ser extraordinárias para mim.
O convívio com diferentes culturas aqui te abre os olhos para o tamanho do mundo, né? Te abre a mente para o futuro, né? Então, aquele sonho começou pequeno, quando eu cheguei aqui, agora é imenso, não cabe em mim. É exatamente isso. Às vezes, o que para eles é aquela rotininha, para vocês é super legal, é 10, né? E vocês estão vivendo isso. Então, imagina, isso não tem preço, né? E o Divino aqui, né, que atua na área de pecuária, passando uma estação Paris São Mon, ele conta tudo, né, as areazinhas aqui, o pessoal que gosta de gado de corte, que é da área de gado de corte, entende aqui, né? E alguns dos desafios foram em inglês e as baixas temperaturas no inverno. Foi uma experiência única que te agrega melhorias profissionais e pessoais. Conhece outras culturas e aprende o verdadeiro valor do trabalho. Sim, gente, maioria das fazendas ao norte. E vou falar, a maioria delas ali na divisa com o Canadá. Frio, sim, muito frio. Na época ali do quem tá chegando, né? Quem tá chegando ali para as greenhouses, o pessoal já chega em janeiro, é neve pura, né? Que o pessoal trabalha indoor, trabalha nas greenhouses, né? Então, mas mesmo o pessoal que vem para a área de gado e tal, chega em fevereiro, março, ainda tá nevando, ainda tá frio. Para quem não tá acostumado, é assim, é desafiador. Então, também é outra coisa que você aprende a lidar. Só que ele tirava fotos lindas, né? Fotos lindas, uma experiência, né? Viu neve, ele adorou. E a gente ontem mesmo recebi um vídeo de uma participante nossa que mostrou o vídeo, ela fez um vídeo no Insta, ela mostrou, né? Falou, Ana, nevou aqui, nossa, que legal, nossa, parecia criança. Porque é uma delícia, né? Muito gostoso. Então, imagina, é uma experiência única, né? Então, como funciona, gente? Como é que isso funciona, né, o passo a passo? Primeiro tem que ser feita a inscrição no nosso site, né? Então, aqui tem o link, né, para vocês verem, né? Aí, vocês têm que preencher o application. O que é o application? É um formulário online que vocês vão preencher, ok? Com tudo. E nesse formulário, você já tem que colocar as cartas de recomendação, tudo você já anexa no próprio formulário, as cartas de recomendação, a própria autobiografia você já preenche, então tudo lá você só vai conseguindo passar, né, fazendo e evoluindo nos passos conforme você vai preenchendo e anexando os documentos. Você só consegue enviar para a gente online quando está tudo pronto, tá? Depois que eu recebo esse application, a gente vai agendar a sua entrevista em inglês por Skype, tá? Teve aprovação na entrevista de inglês. Eu explico na entrevista mais ou menos como funciona o programa, né? O que a gente está conversando aqui, mas eu explico mais ou menos para aquela área que a pessoa está interessada, né? Que ela se aplicou. Eu explico e é cobrada a primeira taxa do intercâmbio agrícola e a gente pede para assinar o contrato, tá? Depois que isso é feito, a CAEP busca uma propriedade para você, né? Então, assim, muito importante entender, gente, quem escolhe os participantes são os fazendeiros no exterior. Isso é muito importante. Então, o que eu posso escolher, Ana? Você pode escolher o país, tá? O país para o qual você está indo, Estados Unidos, e a área, quero olericultura, por exemplo, tá? Ana, eu posso escolher a cidade? Não, não pode. Ana, eu posso escolher a fazenda específica? Porque o meu amigo teve lá e ele disse que é maravilhoso. Não, não pode. Por quê? Porque você é escolhido, é o fazendeiro que te escolhe. Ah, legal. Então, o que faz com que um fazendeiro me escolha? Gente, sempre uma boa experiência prática no nível de inglês. Quando esse fazendeiro tem um número ali, tô colocando aí, uma fazenda X chegou para a coordenadora nos Estados Unidos e falou, esse ano eu tenho tantas vagas disponíveis, 10 vagas disponíveis aqui na minha greenhouse, ou enfim, na minha fazenda. E aí, geralmente, a coordenadora ela não manda só 10, ela manda mais. Essa coordenadora nos Estados Unidos, ela não só trabalha com o Brasil, ela trabalha com os parceiros do mundo todo. Então, esse fazendeiro vai receber applications, né, formulários do Brasil, da França, da Espanha, da Bolívia, entendeu? De vários países, e aí ele vai escolher. O que ele escolhe? Os melhores, né, em termos de experiência prática e inglês. Mas por quê, gente? Porque a comunicação em inglês é fundamental. Você chegou na fazenda, ele está falando inglês com você, não vai ter ninguém falando em português com você, é só inglês. Então, quem tem um inglês melhor vai entender melhor, claro que no começo todo mundo tem ali uma dificuldade que é super normal por causa do sotaque, a velocidade com que se fala, e os fazendeiros sabem disso, então eles já são orientados para ter nesse começo, entender, mas a pessoa tem que ter inglês, porque se ela tem um inglês muito, muito ali baixo, não vai ter comunicação, imagina. E a experiência prática, porque se você não tem experiência prática, e o fazendeiro ali de uma fazenda de gado de leite fala para olha,
4 da manhã tem que fazer ordem. A pessoa não tem conhecimento nenhum de como isso funciona, a pessoa vai falar, 4 horas da manhã eu não acordo. Mas, entende? Precisa ter essa experiência para falar, não, opa, vamos lá, tô acostumado, já fiz, entendeu? Vê como é importante? Então, o fazendeiro escolhe pensando nisso também. E aí, depois disso, encontrou uma colocação para vocês. Vocês entram em processo de visto, ok? A gente vai orientar vocês com relação ao visto, perguntas e respostas e tal. Lembrando que quem aprova ou não o visto é sempre o agente consular, no consulado ali do país, né? E vocês, dando tudo certo, vocês embarcam, ok? Na data indicada. Então, aí quanto tempo demora? Inscrição, né? A gente pede para a inscrição ser feita. Primeiro passo do intercâmbio agrícola, 4 meses antes do embarque. Então, o embarque do programa de grãos ocorre em março. Então, o primeiro contato que vocês têm que ter ali com a gente fala, vai ser em novembro, até um pouquinho antes, se puder, outubro, tá? Aí depois, demora um mês para fazer o application. Isso a gente está colocando lá para frente, gente. Você consegue fazer um application em uma semana, consegue a documentação papar, preencher, é só colocar o foco ali, né? Mas vamos dizer que seja um mês, até um mês para reunir todos os documentos e preencher efetivamente o application. Colocação. Quanto tempo a gente dá para buscar uma colocação? Até 3 meses. Por quê? Que a coordenadora mandou para uma fazenda X a tua documentação. Vamos dizer que aquele fazendeiro não te escolheu. Ela não desiste de você, ela vai tentar outra. Não deu certo? Outro, ela vai tentar outro. Então, ela vai tentando te colocar até quando houverem vagas abertas. Então, não é que a primeira negativa com o teu application, ela desiste. Não desiste, tá? Ela vai tentando, vai tentando, vai tentando. Até que o nosso interesse é que todos sejam colocados. Com certeza. Ana, acontece de ter alguém na temporada que não é colocado? Sim, acontece, tá? Pode acontecer. Quando? Quando essa pessoa não é colocada de uma maneira geral, tá, gente? Quando o inglês não é tão bom, quando a experiência não é tão boa, ou se a pessoa, por exemplo, o programa de grãos, a pessoa, ao invés de se aplicar com a gente em outubro, novembro, começar, ela foi, mandou esse application em fevereiro, mas o embarque já é em março. Então, assim, tem vagas que começam depois, eu estou dando aqui o exemplo de grãos, tá, gente? Mas isso pode se aplicar em outras áreas e a gente vê especificamente. Mas grãos. Tem embarques depois? Sim, tem embarques para grãos depois, mas nesse momento que ela já me mandou esse application em fevereiro, muitas das vagas já tinham sido colocadas, ou seja, ela está ali, a gente está tentando, a coordenação está tentando uma vaga para ela, mas com muito menos vagas disponíveis do que teria quando era ali em novembro, dezembro, ok? Então, colocação, visto de 1 a 3 meses, depende do país escolhido. Estados Unidos, por exemplo, o processo de visto, a questão de chegar ao documento de visto, a gente fazer a orientação e vocês se aplicarem, isso vai demorar aí um mês, tá? Um mês, mais ou menos. Mas a aprovação do visto é o que eu falei, de novo, depende do agente consular, tá? E o embarque após os 4 meses, da inscrição, tá? E aí é o que a gente está falando. Ana, eu quero embarcar no programa de Greenhouse, mas eu não quero embarcar em janeiro, eu quero embarcar em julho. Tem como? Não tem como, tá? Porque o programa, cada área tem uma data de embarque pré-estabelecida. Algumas áreas podem ter aí uma variação e uma flexibilidade, tá? Área de gado, de suínos, mas assim, difícil, tem uma área melhor, mas pode ter? Pode. Algumas exceções aí, tá? E quando e para onde, né? Então, por onde eu devo começar, quais são as áreas dos países, né? As áreas disponíveis, né? Então, os países, eu já tinha falado, Estados Unidos, Holanda, Nova Zelândia e Israel, né? E os prazos, né? Quando fazer o application, então, enologia, ok? Janeiro até abril, esse application, nos mandar até abril, por quê? Porque em agosto já é o embarque. Viveiros e floricultura, tá? Então, assim, a gente fala, né, ali, de repente, em começar esse processo em maio, já ir assuntando sobre o application e tal, né, começar a preencher, para quê? Para quando chegar em agosto, você já entrega esse application, tá? Porque agosto, final, pelo menos de começo a final de agosto, né, no mês de agosto já mandar o application para a gente agendar a sua entrevista, porque a coordenadora dessa área, né, da área geral de horticultura, já começa a fazer as colocações logo em agosto, setembro.
De junho a setembro, também as outras áreas, então apicultura, equinos, fruticultura, olericultura, assim. O que a gente coloca esse junho e setembro? Junho, vamos colocar que é o primeiro contato para essa área, primeira inscrição, para vocês entregarem esse application em setembro, para a gente buscar essa colocação para vocês, com embarque em março do ano seguinte. Então, vocês veem como é importante a organização e o planejamento. Isso é um bom tempo antes, para que se planeje, para que dê tempo de buscar essa colocação, de ter várias vagas disponíveis aí, para quem realmente consiga se fazer o programa, né? Julho, também, primeiro contato aí para o programa de grãos, entrega o application em outubro, grãos, gado de leite, gado de corte, suínos, para fazer o embarque também em março. Tá? E aí, quando ocorrem os embarques? Aí, de novo, né? Em janeiro, geralmente apicultura, equinos, floricultura e viveiros, fevereiro, gado de leite, gado de corte e suínos. Março, fruticultura, olericultura e grãos. E agosto, o programa de enologia, né? Nova Zelândia, o application, né? Envio do application. Mesma coisa, em fevereiro, esse application pronto, né? Aliás, perdão, fevereiro, né? Fevereiro, primeiro contato. Em maio, o application para até maio, tá? Quando eu falo maio, mas não é que precisa ser em maio, pode ser antes, tá? Para o embarque em agosto, ok? Holanda, tá? O application, né? O Holanda, ele é um pouquinho mais flexível com relação às datas, tá? Então, assim, primeiro contato em fevereiro, tá? Para enviar, né, esse application em maio, né? Para que a pessoa consiga ali, vai ir para o programa, né? Para os embarques, né? Em setembro. Aí, novembro, dezembro, primeiro contato com a gente ali para o embarque em março, ok? Então, são todas as áreas, né? Porque essas são as áreas disponíveis na Holanda. Floricultura, gado de leite, olericultura e viver, ok? Programa do Kibbutz, voluntariado em Israel, tá? 45 dias antes do embarque. É muito flexível, é o ano todo. O programa do Kibbutz é o ano todo, né? Essa foto, inclusive, é da Rafaela Gatto, e ela foi trabalhar no kibbutz de produção de tamareiras em Israel. Muito legal, tá? Agora, é importante falar, gente, o programa de Israel, ele não visa a parte de irrigação. Muita gente me pergunta isso, tá? Não é um programa visando só irrigação, tá? É um programa que visa várias atividades, dentre elas a atividade agrícola, e no caso a Rafaela foi legal porque ela conseguiu um kibbutz aí de produção de tâmaras, né? Nas tamareiras, então foi bem legal. Então, o valor do programa, tá? É um valor que a gente coloca aí a partir de 3.230, né, dólares. Aí a gente coloca aqui o valor para o programa de 6 meses, duração nos Estados Unidos. E esses valores, obviamente, a gente está falando desse valor. Agora, pode ter uma alteração aí nesse valor. Então, o que incluem esses custos, gente? As taxas CAEP, taxas de seguro-saúde e taxas de visto. Então, são esses três, são taxas importantes. O que não está incluso nesses valores? A passagem aérea, tá? O passaporte, obviamente, que é um documento que você, para já começar o programa, já deveria ter, ok? A permissão internacional para dirigir, a PID, que a gente chama. E você, quando chega nos Estados Unidos, você não chega e já recebe a primeira remuneração. Você tem que aí, de repente, fazer o treinamento, trabalhar aí 15 dias ou um mês para receber a primeira remuneração. E a partir daí você já se mantém lá, você não pode chegar sem nada. Então, tem aí um valor que você tem que chegar. Geralmente, a gente fala de 300 a 500 dólares para você chegar lá para até receber a primeira remuneração, tá? Passagem, valor de passagem. Gente, valor de passagem é muito difícil de passar, porque por quê? Porque vai depender do local para onde vocês estão indo, e vocês só sabem isso depois de confirmada a colocação e a época, né? Uma passagem para numa meia estação acaba sendo mais barata do que num verão, ou às vezes até no inverno, tá bom? E então, quando são pagas as taxas? Primeira taxa após a entrevista de inglês, se for aprovado, né? Então, sendo aprovado, o que eu falei para vocês, a gente cobra a primeira taxa e tem que assinar um contrato. Segunda taxa, quando for após a confirmação da colocação. Então, foi confirmada a colocação, como é que a gente faz? A gente chega, os documentos de colocação que vocês têm que assinar, a gente manda para vocês todos os documentos que vocês têm que assinar, documentos oficiais de colocação, tá? E aí é o momento de fazer o pagamento da segunda taxa, tá bom? E aí, de novo, outros custos, né? O passaporte, né? Assim, se inscrever para o programa, site da Polícia Federal, a gente já deixa o sitezinho aqui para vocês, né? Perdão, porque tem gente que não sabe qual é o site, como requerer o passaporte, principalmente na primeira vez, né? Passagem aérea, após a aprovação do visto, a gente recomenda que a passagem aérea
seja comprada apenas depois da aprovação do visto. Tem gente que fala, ai, Ana, mas até o visto ser aprovado, eu já estou vendo passagem agora. A gente não recomenda, porque sem visto aprovado, não tem como, né? Então, parece meio óbvio, mas às vezes o pessoal fica, vou comprar antes, então a gente não recomenda, tá? Permissão internacional, antes do embarque, mesma coisa, né? Visto aprovado né, tô ok para viajar, então aí eu faço a minha permissão internacional. E dinheiro para levar, no momento do embarque também, né? Então, dinheiro para levar ali, tô para embarcar, levo aquela quantia comigo para me assegurar até que eu receba a primeira remuneração. E aí nós já transformamos a vida de 2.000 brasileiros, muita gente já fez os programas com a gente adora quando a gente recebe os vídeos, os depoimentos e tudo, porque transforma mesmo, transforma a vida, são histórias, são, né, fotos, são momentos que ninguém tira, então muito legal. 30 mil pessoas do mundo todo, então na CAEP como um todo, 30 mil pessoas, imagina, gente, olha quantas pessoas, eu sou uma delas. Seguimos a missão de transformar tantas, né, tantas vidas, né, vida de tantas pessoas. Então, as dúvidas agora, gente, vou olhar aqui as dúvidas de vocês, né, e vão embarcar nessa experiência. Aqui tem os nossos contatos, tá? Então, agora, né, todo mundo já tá, né, pela questão do coronavírus, a gente tá em home office, então esse primeiro telefoninho, né, a gente não tá atendendo o telefone do escritório, mas o celular, o WhatsApp da CAEP, estou disponível para tirar todas as dúvidas de vocês e o meu e-mail, né, o e-mail que eu atendo, atendimento@caep.com.br, para qualquer dúvida que vocês tiverem, para informações mais sobre valores e tudo, eu passo por lá. Então, vamos lá, vamos só voltar aqui para o chat, deixa eu só abrir aqui. Opa. Vou colocar aqui um cantinho. Só ver se vai. Opa. Não tá vindo. Então, eu vou... Não sei por que não tá vindo. Então, eu vou parar o stop share. Opa! Outros. Então, vamos lá, gente. Vamos começar com as perguntas de vocês, tá? Voltei aqui para aqui, então vamos lá. Vamos só ver o que já foi respondido e o que a gente vai. Então, decidir uma experiência, né? Só vale com. Então, bom, vamos lá. Franciele me pergunta assim, Ana, boa noite, gostaria. Quando encerrar o intercâmbio na área escolhida, poderia fazer em contrário? Olha, Franciele, o intercâmbio agrícola é assim, você faz para aquela área. Não tem como você, por exemplo, terminar um intercâmbio e emendar com o outro, tá? Então, assim, fiz o intercâmbio agrícola, fiquei lá, no final, tem 30 dias para vocês poderem viajar por lá, tá? No final do programa. E aí, voltei para o Brasil. Aí, se tiver como, e aí tem os requisitos, tem uma questão se está estudando ou não, se é internal trainee, para você ir uma segunda vez, né? Se der tudo certo, aí você tem que fazer um novo processo, tá? Para poder ir de novo numa outra área, sempre lembrando que tem que ser áreas que vocês tenham uma experiência prévia nessas áreas, tá? Ou até numa outra fazenda da área, eu quero olericultura de novo, mas eu não quero na mesma, eu quero em outra. Não tem problema, se tiver como essa questão de internal trainee, não tem problema, mas tem que voltar e refazer o programa todo de novo, tá? E aí, falando de novo, acho que eu respondi, né, João? Para o intercâmbio agro exigido um nível mínimo de inglês, é o que a gente estava falando, o inglês que você consiga se comunicar, ok, né? Tem uma boa comunicação de inglês, que a gente consiga aí se comunicar. Vamos lá. Entendi um pouco sobre o intercâmbio que aprendi inglês. Poderia falar um pouco de novo? Então, Bianca, o intercâmbio de estudos, né, uma das áreas da CAEP, eu acho que vale a pena, aqui a gente não está aqui com os contatos, mas inclusive a Elsa está aqui conosco também, aqui na nossa palestra, a gente tem os contatos deles, né, então se vocês quiserem aí saber um pouquinho mais sobre os programas de intercâmbio de estudos, né, tem o e-mail, né, que é o cursos@caep.com.br, e aí o Roberto e a Elsa vão passar todos os detalhes de cada um,
tá? Mas tem vários, né, para você, cujo foco desses programas é são o aprendizado e o aperfeiçoamento do inglês. Aí vocês têm várias nuances, inclusive no nosso site também, gente, né, na CAEP, www.caep.com.br, vocês têm os nossos programas, as abinhas, né, o intercâmbio de estudos é o azulzinho, o intercâmbio agrícola é o vermelho, então vocês clicam lá e vocês conseguem todas as possibilidades, os requisitos, tudo direitinho, tá bom? Trabalho numa fazenda de café, possui pouca experiência com grãos, quero trabalhar numa fazenda de grãos, experiência conta. Olha, café, a gente já teve até algumas pessoas na área de café. O que é importante para o programa de grãos? Você tem uma experiência com café, é legal porque você tem uma experiência a campo, ou seja, você está acostumado com a lida, né, com o dia a dia, com a rotina na fazenda. Mas o que é importante? 200 horas de experiência com maquinário, tá? Preferencialmente não só com trator, gente, mas assim, com colheitadeira, né, com os processos de pulverização. Porque quanto mais experiência você tem, é legal porque você chega na fazenda lá, por mais que o maquinário não seja igual, tem aí as suas diferenças, mas você não vai entrar no maquinário e vai falar, meu Deus, o que é isso, né? Nunca dirigi, eu não sei nem como. Você tem uma noção, por mais que tenha ali comandos que sejam de um maquinário um pouquinho diferente, opa, isso aqui eu entendo, ó, isso aqui. Então, e a maquinária é muito grande, então você tem que também tem que ter esse controle, né, todo. Então, isso é importante, ok? Então, com café, ok, não é o melhor, mas, assim, ter a experiência com o maquinário poderia te dar uma possibilidade. Só trator fica difícil, entendeu? Então, seria legal que fosse aí maquinários mais pesados, tá bom? Se eu escolher uma opção como grãos e for uma fazenda de grãos ou leite, vou desempenhar apenas de grãos ou também vou desempenhar a função de leite? Olha assim, nas fazendas, acaba se fazendo um pouco de tudo, tá? Então, assim, não dá para te falar que você vai ficar só em grãos. Se for uma fazenda, e ó, quando é assim, geralmente a coordenadora, ela pergunta antes. Então, por exemplo, se for uma fazenda de grãos de gado, ou de corte, ou grãos e gado de leite, ela sempre fala, ó, avisa a coordenadora nos Estados Unidos, né, que eu digo, ela chega para mim, Ana, avisa tal participante que tem a possibilidade dessa fazenda. O fazendeiro está interessado no application dele, ele quer, ele aceita, porque é isso, tá? Só que, às vezes, pode ser, por exemplo, a fazenda, uma das poucas fazendas que falou, o application tá legal. Então, assim, às vezes eu falo para a pessoa, você quer fazer um intercâmbio só por causa da área ou você quer por causa da experiência? Porque se for por causa da experiência, eu falo, acho que é legal você aceitar, porque não se limite. Aí vem a história do flexível, não se limite, não assim, não, isso eu não vou fazer, eu não gosto. E você acaba aprendendo, você acaba performando, entendeu? Agora, Ana, posso falar que não? Sim, pode falar que não, e aí ela vai continuar tentando outras fazendas de grãos, mas é o que eu falei, a gente não garante vaga porque são os fazendeiros que escolhem. Então, às vezes já teve casos de uma pessoa querer uma área de grãos, por exemplo, e surgiu uma fazenda com gado. Foi uma das poucas, né? Ele já estava há algum tempo o application dele. Por quê? Porque outros fazendeiros não escolheram. Então, foi uma das poucas, né? Na verdade, a única que falou, olha, gostei desse application, mas ele aceita? Aceitou e ele gostou super, adorou, né? Mas é o que eu falei, a flexibilidade aí, estar aberto. Estou cursando agronomia, tem um período específico para fazer um intercâmbio da faculdade, assim, seria legal que você tivesse cursado pelo menos aí uns 2 anos da faculdade, né? Não ter começado ali e já sair para o intercâmbio. O pessoal, ó, costuma procurar a gente a partir do 3º ano de faculdade para interessado no intercâmbio agrícola. Mais ou menos isso, tá? Mas tem gente que vai no final, eu já fui formada, tem gente que vai formada, tem gente que gosta de ir no meio, porque acha que quando voltar, continuando o curso, na hora que se formar, vai ter muito mais possibilidades de emprego e de boas colocações em multinacionais, e não deixa de ser uma verdade, tá bom? O inglês exigido no programa, não considero o meu nível nem básico, me formo me preparar para o intercâmbio. Então, assim, gente, mesma coisa, inglês de novo, conseguir se comunicar bem. Então, eu não falo muito em avançado, em fluente e tal, porque eu acho que às vezes é uma denominação que às vezes eu falo assim, olha, às vezes eu estou numa entrevista e falo assim, o inglês não tá legal. Mas a minha escola diz que eu estou no intermediário.
mas é muito do que a gente sente quando a gente faz a entrevista. É isso tirando todo o nervosismo, que a gente sabe que as pessoas ficam um pouco nervosas e tal, mas se a gente faz a entrevista, a pessoa não consegue entender nada. Então, o que a gente fala? Olha, por mais que na escola digam que está intermediário, gente, a comunicação não está legal. Então, é muito legal, gente, na hora de vocês procurarem um curso de inglês para fazer ou estiverem fazendo, foca muito na conversação, tá? Muito importante, porque a gramática é extremamente importante, tá? Mas mas quando vocês pensarem num curso, pensa naquele que foca também muito na conversação. É porque eu já conheço gente que escrevem uma redação belíssima, mas na hora de conversar a pessoa trava muito, tá? Então, vamos lá, ok. Média de tempo após enviar o application para o fazendeiro aceitar. Então, o que a gente dá de tempo, Léo, são mais ou menos 3 meses, tá? 3 meses, às vezes um pouquinho mais, dependendo do application, mas geralmente em 3 meses. Já teve casos da gente mandar o application para a coordenadora, em uma semana veio a colocação, já teve casos em 2 dias, mandei o application numa segunda, na quarta veio a colocação da pessoa. Acontece. Não é comum, mas acontece, tá? Então, também não é que todas vão em 3 meses, tá? Tem umas que vêm bem antes aí. Ok? Então, assim, as perguntas são via texto. As perguntas vocês vão me mandando, eu vou vendo, tá? Eu acabo não conseguindo ouvir, porque às vezes são tantas perguntas, e aí ficaria um pouquinho mais difícil aqui de coordenar. Então, pretendo ir no ano que vem, né? Filho de agricultor, já tenho mais experiência, porém estou com dúvida como agricultores americanos escolhem. Se eu tiver uma recomendação, precisaria estar nessa escolha. Eu tenho amigos, meu irmão já foi, você poderia... Então, assim, ó, quem já tem amigos que foram e tal, isso é legal e tudo, mas na verdade o teu processo é um processo individual, gente, sempre individual, tá? Quero ir com meu amigo, nós queremos ir para a mesma fazenda, é possível? Não, assim, pode coincidir de ambos caírem na mesma fazenda, pode, já aconteceu, mas não tem como você colocar isso como um requisito fundamental, de tipo, só vou se meu amigo for, não dá. Não dá para você fazer isso, porque às vezes o fazendeiro escolheu o teu amigo João para uma fazenda X e o mesmo fazendeiro não escolheu o teu application, foi escolhido para uma Y. Então tem que ter essa flexibilidade para participar, tá? Às vezes a gente também tem casais que querem ir, mas eu só vou se eu for na mesma fazenda do meu namorado, da minha namorada também. Não dá, gente, não dá para segurar isso. E até os fazendeiros não são muito pró essa situação de casais. Por quê? Porque eles já tiveram algumas questões aí no passado, então a gente já coloca, não coloca isso como, falo assim, gente, não coloca isso como requisito, tá? Essa flexibilidade é muito importante que vocês tenham, tá? Para o fazendeiro isso também é importante, porque senão parece que ele escolhe uma pessoa, ele é obrigado a escolher a outra, né? O que acontece é que às vezes assim, ó, só ver o nome aqui, o Douglas está me perguntando. Então, Douglas, assim, ó, já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa ter um amigo numa fazenda e o amigo estava lá e falou de você. Então, falou, olha, eu tenho o meu amigo Douglas aqui, ou tem o meu amigo José, e ele é super, o inglês dele é legal, tal. Tem como você conversar com ele? Às vezes acontece da pessoa até falar assim, fazer o que a gente fala uma escolha prévia, acontece? Às vezes acontece, aí a pessoa faz todo o processo e vai para aquela fazenda específica, mas aí ela tem uma pessoa que fez uma indicação, o fazendeiro gostou do perfil dela, tá? Aquele fazendeiro gostou do perfil, então não é assim, eu escolho, não, eu quero ir na fazenda do meu amigo porque eu quero. Meu amigo foi ano passado, era ótimo, eu quero ir para aquela. Não tem como, porque a gente não tem como garantir que aquele fazendeiro vai escolher o teu perfil. Às vezes, na hora que você mandou o teu application, ele já preencheu o quadro de intercambistas dele, não, entendeu? Então, assim, mas às vezes acontece de ter uma indicação, e se a pessoa, se o fazendeiro conversa com essa pessoa, vê que o inglês é bom e tal, às vezes ela até fala, o amigo, esse ano, nessa temporada, veio o João, e aí ele me apresentou o amigo dele, José, gostei do perfil dele, vi que ele tem uma experiência legal, que ele me mostrou as cartas, me contou a experiência dele, geralmente ele pede para fazer uma conversa por Skype para entender melhor esse perfil, e pode acontecer, tá? Mas não pode ser um requisito, só para vocês entenderem como às vezes funciona, tá? É a empresa de cavalo, a empresa que pretende não tem convênio com a CAE. Posso tentar intermediar? Sim, tem como intermediar o Delon. Como é que isso é feito? A fazenda que você quer ir, a clínica que você quer ir, né, a empresa de cavalos, tem que fazer um convênio com a CAEP Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, ok?
E para fazer esse convênio, essa empresa ela tem que preencher alguns requisitos, tá? Então, que pode fazer um plano de treinamento para você, por quê? Porque o plano de treinamento é muito importante aqui para o teu visto ser aprovado, tá? Então, para você conseguir um visto J1, que é o visto de intercâmbio, gente, lembrando que não é visto de turismo, tá? Muita gente fala assim, Ana, eu tenho visto de turismo, já não preciso de visto. Não, é outro visto, é outra situação. Visto de turismo é uma coisa, visto de intercâmbio é outra, tá? Intercâmbio prático, né, que é o J1. Visto J1, você precisa ter um sponsor, que é uma empresa intermediadora, no caso, a CAE, tá? Então, precisa preencher alguns requisitos. Então, ele precisa fazer um plano de treinamento com você, precisa preencher isso para a CAE e falar assim, opa, vou fazer um convênio com essa empresa assim. Vai dar tudo certo, tal. Então, aí eles conversam entre si, firmam um convênio e a gente faz o teu processo aqui pelo Brasil, seguindo esse passo que a gente falou. Application, inscrição, application, entrevista, colocação, né? Aí, pronto, faz o pagamento, tal, entra em processo de visto aprovado, compra passagem, viagem, tá? Mas, sim, tem como. É só a empresa entrar com a coordenadora de lá, e depois se você quiser, entra no meu, manda um e-mail para mim, ou até no WhatsApp, daí eu te passo o e-mail da coordenadora de Quinos, lá nos Estados Unidos, para eles tentarem fazer, sim, esse convênio, ok? Técnico, sim, temos técnicos, Thiago, que já fizeram o nosso programa, só que o técnico, ele precisa ter, como não conta como curso superior na área de ciências agrárias, ou enfim, tem que ter pelo menos 5 anos de experiência prática, na área de interesse. Então, tendo 5 anos de experiência prática na área de interesse, técnico também pode participar, sim, técnico em agropecuária, não problema. Guilherme, não temos Austrália mais nesse momento, tá? Por quê? Porque a gente estava com a Austrália, só que o visto, ele foi, vamos dizer, o visto foi pausado por um tempo, temporariamente, para eles reformularem as bases do visto para esse tipo de intercâmbio. Então, para a Austrália, por exemplo, se você quiser fazer um intercâmbio de estudos, é possível. O agrícola, recebendo uma remuneração, ele foi pausado para que eles façam uma revisão das bases do visto, tá? E aí não deram uma data para a gente, enfim, a gente está aí no aguardo do consulado australiano, né, e da embaixada, para que se volte, ou tenha que não seja o mesmo tipo de visto, mas que se tenha uma alternativa para que as pessoas possam ir, né? Porque tem muita coisa envolvida, né? Então a pessoa tem que fazer um treinamento e tem que ter o direito de receber legalmente uma remuneração, entendeu? Mas infelizmente a gente não tem. O Canadá também, mesma situação, tá? O Canadá também está nessa mesma situação aí. Então, que já vamos sabendo quais atividades ficamos restritos apenas a essas atividades, podemos rodar pelas atividades da fazenda. Olha, geralmente, se a fazenda tem várias atividades, o intercambista faz um pouco de tudo. Ele faz um pouco de tudo. As atividades práticas, gente, lembrando, é uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar. Mesmo que já vá sendo formado e tudo, vocês não vão, obviamente, desempenhar nenhuma função de supervisão, de gerência, nem nada. Tem que ter esse mindset também. São atividades bem operacionais, tá? Bem práticas, né? Porque senão a pessoa fala, nossa, mas eu já sou engenheiro aqui, eu já sou médico veterinário, eu não vou ser o supervisor de lá, não vou ser um engenheiro agrônomo que assinar lá, não vai ser. Você vai ser uma pessoa que vai estar em treinamento, um estagiário que vai estar lá junto com os outros, aprendendo, de novo, a questão da flexibilidade, né? De ter esse mindset de que, tô indo para aprender. Esse é meu foco, eu vou aprender. Mas sim, dá para rodar as atividades ali da fazenda, a maioria, todo mundo faz um pouco de tudo. E às vezes o que acontece é que assim, tem gente que adora, porque aprende e desempenha coisas diferentes, tem gente que não gosta. E fala, nossa, eu vim aqui para fazer grãos, estou fazendo isso, não quero, entendeu? Então, vamos ver. Ai, Pinos, quais as empresas para a de Quinos? Gente, o nome das empresas de cada área eu não tenho esse controle aqui. Quem tem são as coordenadoras nos países o nome das fazendas, o nome dos locais eu não tenho, tá bom? Então, elas é que têm, tá? Então, para 30 anos, o que a gente tem para 30 anos é o programa de enologia, que vai de 21 a 35 anos, sim, dá para fazer. E temos o programa de voluntariado no Kibbutz, que é de 18 anos a 35 anos, tá? Experiência necessária para reprodução equina. Gente, experiência, sim, ter experiência na área de interesse. Para equinos tem que ter, naquela área de interesse, 1 ano de experiência, tá? 1 ano de experiência. Agora, também as áreas certinhas, não vou saber, dentro da reprodução equina você tem que saber isso ou aquilo. Tem que ter uma experiência forte, por exemplo, em clínica ou o que seja,
de 1 ano, pelo menos, tá bom? Greenhouse no máximo 6 meses. A possibilidade de greenhouse 1 ano, Fernanda, tem a possibilidade de 1 ano. Tem algumas greenhouses que fazem 1 ano, mas assim, são poucas, tá? Então, tem essa possibilidade? Tem. Muita gente me pede, eu passo para a coordenadora, até coloco lá, né, um asterisco ali falando, só que nem sempre ela consegue. Por quê? De novo, porque é o fazendeiro que escolhe, mas tem a possibilidade. Existe essa possibilidade, tá? Gestão de agronegócios. Rodrigo, sim, a questão assim, você tem que ter experiência prática. Então, assim, você pode ter feito gestão de agronegócios ou tal. Tem que ter experiência a campo, experiência realmente bem prática, bem, a coisa a campo mesmo, né? Então, por exemplo, a gente também tem pessoas que falam com a gente, às vezes não tem essa experiência, não, a pessoa não dá conta, gente. Quando você não tem experiência a campo, você é uma pessoa mais de escritório, ou que faz uma aula prática ali, uma depois ali 3 meses. Chega no campo, é todo dia, atividade, acorda de manhã cedo, treina. Quem não é muito da área, não está acostumado, a pessoa começa já a não gostar do programa, e aí começa a colocar, nossa, eu não estou gostando disso, mas nossa, entendeu? Por quê? Porque não está, né? Porque é uma coisa física, inclusive, então é um trabalho que você acorda de manhã e já começa, né? Se você não tem esse conhecimento, você não tá. Muita gente fala, mas eu quero ir para aprender, mas é importante você ter essa experiência e falar, opa, preparada, vamos que vamos, tá? Preparado, né? Oi, Wesley, boa noite. Temos muita gente da FATEC, tá? Da FATEC Pompeia que vai fazer os nossos programas, viu? Tem muita gente, você deve saber disso. Tem parentes que moram nos Estados Unidos. Posso embarcar antes e ir para casa do meu parente na data de encontrar meu rosto, mesmo quando terminar? Posso na data de término? Sim, ó, então, o Marcos, sim, assim, o que o visto J1 te permite? Ele te permite chegar um pouco antes ou ficar depois do término do intercâmbio. Então, por exemplo, nos teus papéis, o término do teu intercâmbio é dia 30 de novembro. Então, você tem 29 dias, 29 dias para ficar lá nos Estados Unidos. Você tem, por exemplo, até 29 de dezembro para ficar em solo americano. Um exemplo aí, dia 30 de novembro, você sai da fazenda, desvincula, pega suas coisas, mas você pode ficar até 29 de dezembro caso queira viajar. Então, quero fazer um roteiro, quero que meu pai e minha mãe venham me visitar aqui, eu quero que minha namorada venha esse tempo. Ou tenho parentes nos Estados Unidos, quero visitá-los, tem esses 30 dias depois. Tem gente que vai um pouco antes, quando já tem o visto J1 em mão. Não em mãos, não dá, gente, para emendar vistos. O que eu quero dizer com isso? Ana, já tenho visto de turismo. Então, por exemplo, acabou meu período aí do visto J1, vamos dizer, esse exemplo que eu acabei de dar, eu poderia ficar até 29 de dezembro, mas eu tenho visto de turismo, então como o turismo já me permite ficar mais 3 meses ou 6 meses, eu já vou emendar daqui, gente, isso não pode? O mesmo visto que você entra, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, o mesmo visto que você entrou nos Estados Unidos, é o mesmo visto que você tem que sair. Se você entra com um visto e sai com outro, ou enfim, eles não dão baixa no computador, você tá como se fosse legal. Então, assim, tem que entender isso, não tem como emendar, mas tem como, sim, nesse tempo permitido, principalmente, tem como visitar familiares, fazer o que você quiser. Esses 30 dias a mais que vocês têm, vocês podem, dentro dos Estados Unidos, vocês podem visitar os lugares que quiserem e tal, que é um tempo mesmo para vocês fazerem isso. Gente, passaporte e visto, as taxas de visto já estão inclusas, tá? Nas nossas taxas de CAEP. E aí, cada país tem uma taxa de visto e tal, então vocês querendo, me mandem um e-mail, que daí eu mando para vocês o arquivo do investimento certinho por país, tá? Passaporte, gente, passaporte, eu não sei qual é o valor que estava, acho que estava uns 200 e poucos reais, também não sei o valor atualizado, mas tem que olhar no site da Polícia Federal, tá? Para ver, para dar uma olhadinha. Lembrando que o passaporte não entra nos nossos custos, gente, já é um documento que você já tem que ter para ou estar em andamento para iniciar o programa de intercâmbio agrícola, tá? Então, ele tem tido atualização, né, os valores. O valor das taxas e gastos no processo, né? A gente deu ali um exemplo, né, de 3.200, aproximadamente, para um programa de 6 meses, mas, de novo, mando para vocês, entre em contato comigo no e-mail, atendimento@caep.com.br, que eu mando para vocês por e-mail, tá? O arquivo investimento. Eu estou me aplicando no programa de olericultura na Holanda, Europa, meu passaporte venceu, eu preciso ir na Itália fazer novamente, tem possibilidade de conseguir descanso. Então, vamos lá. Gabriel, assim, ó, os valores são os mesmos, tá? A única coisa que sim, talvez a questão do vício, a gente teria que ver
Agora, geralmente a gente faz o processo com o passaporte brasileiro, tá? Que é o que você falou, você teria que ir para a Itália fazer, então você já teria que ter esse passaporte em mãos válido para depois fazer, né? Sempre, gente, documentos válidos, não adianta vir com passaporte vencido, porque não dá, né? Tem que ser os documentos válidos certinho. Então, por exemplo, às vezes o italiano, passaporte italiano, e devido à situação do mundo agora também tá meio complicado, mas então você tenta com brasileiro, né? Em relação às vistos, perguntas mais frequentes. Gente, perguntas de visto, elas variam, são várias, né? A gente faz uma orientação de visto com vocês, tá? Mas, assim, uma coisa importante para vocês saberem, o que faz um visto ser negado, gente? O agente consular entender que você não conseguiu comprovar raízes no Brasil. O que comprova raízes no Brasil, tá? Primeiro, tá vinculado a alguma coisa, tipo assim, tô trabalhando, tô estudando, tô prestando assessoria e ter algum documento que comprove isso. Outra coisa importante, né? Então, que eles querem entender, situação financeira da família. Então, assim, por isso que a gente pede documentos de apoio, que a gente fala, documentos que você também tem que levar como um apoio caso te peçam. Então, assim, documentos que comprovem a situação financeira da família. Então, olerites, extratos bancários, documentos de carro, de casa. Para todo mundo é assim, para todo mundo é assim. Quem já fez um visto, por exemplo, um visto um visto americano, qualquer tipo de visto americano, sabe que é assim, né? Tem que levar esses documentos para comprovar. O visto vai ser negado quando você não conseguir comprovar isso de uma maneira efetiva, e aí eles entenderem assim, quem sabe ele não fique legal nos Estados Unidos. Então, esse é o motivo que faz com que eles possam, sim, negar o teu visto, tá? Sim, a entrevista de visto, para visto J1, geralmente é feita em inglês, eu diria 95% dos casos, entrevista para J1, tá? Não estamos falando aqui de visto de turismo. Geralmente é feita em inglês, sim, ok? Como eu comprovo a experiência, cartas de recomendação. Cartas de recomendação. Área de enologia, a moradia e alimentação. O programa de enologia, Fernando, é um programa que, assim, ele tem uma remuneração um pouco até mais acima, tá? Mas, muitas vezes, você tem que pagar a sua moradia. A alimentação, assim, gente, a alimentação não está inclusa para ninguém. A alimentação fica por conta de vocês mesmos. Mas a maioria dos programas, elas já contam com a acomodação, a moradia. Mas tem programas que pagam mais a remuneração, mas a pessoa tem que arcar com a própria acomodação, a própria moradia. Que, mesma coisa, gente, nunca o interesse é deixar vocês sem dinheiro e tudo. Nossa, paguei minha moradia, agora estou sem dinheiro para, sei lá, comprar minha comida. Isso não acontece. Isso não acontece, gente. Sempre vai ser o suficiente para vocês se manterem lá. Agora, de novo, depende de como vocês gerenciam a remuneração de vocês, gente. Se vocês torram o dinheiro e tudo, né? Aí vai muito da maneira como cada um gerencia, mas dá tranquilamente, ainda dá para juntar, então, só para vocês ficarem tranquilos. Sem experiência não é possível em nenhuma área. Não, Leandro, experiência prática é muito importante. Agora eu falo assim, já tive gente que me ligou e falou, Ana, não tem experiência prática. Falou, olha, não é possível. Aí a pessoa falou, então tá bom, então não vou mais. Eu falava, gente, mas pelo amor de Deus, procura essa experiência. Tudo, né? Vamos que vamos, procura um estágio. Aí perto da sua cidade, em algum lugar, uma empresa, falou, quero ser estagiário por algum tempo aí, na própria faculdade, no setor. Nossa, eu quero fazer o programa, de enologia, na área de análises laboratoriais. Poxa, mas não tem experiência. Vai no setor ali de setor de bebidas, pelo menos na faculdade de agronomia, né? Pessoal que também é da área de tecnologia de alimentos, ou até parte química também, o pessoal tem essas áreas de enologia. O pessoal vai lá, busca essa experiência, pede um estágio, professor. Quero ir na área de olericultura, vai lá, toda a faculdade tem aí uma fazenda modelo, ou uma área que eles possam. Quero lá trabalhar, quero lá aprender, gente, por que não? Vou lá, quero ter experiência com maquinário, vou lá com meu professor de máquinas agrícolas, vou lá com, entendeu? A fazenda do meu amigo. Vamos lá, gente, força, tem que buscar experiência. Não pode se dar por vencido assim, não vou, o sonho acabou para mim. Não, isso, gente, a gente que limita. A gente, nossa, não tem inglês, agora já era. Não, por que já era? Por que não aprender inglês se você não tem faz um curso fora do Brasil, mas se não quiser, se não der, tudo bem. Aqui no Brasil mesmo, quantas pessoas, gente, ou fazem curso no Brasil, ou até aprendem sozinhas, sabe? Assistindo filme em inglês, assistindo vídeos, ouvindo música, até o pessoal que gosta de jogar, muita coisa em inglês, né?
Quantas pessoas falaram, já conversaram comigo, ah, Ana, meu inglês nem era tão bom, mas comecei a jogar, a gente vai tudo em inglês, melhorei muito meu inglês dessa forma, é válido, gente, tudo é válido. Contanto que vocês melhorem o inglês ou enfim, aperfeiçoem o que vocês querem aperfeiçoar, é válido, né? Application em abril, grãos do embarque do próximo ano. Olha, Rafael, eu acho um pouco cedo mandar em abril de grãos para o próximo ano, porque assim, o que acontece? Se a gente mandar a documentação, os fazendeiros desse ano ainda não estão pensando na produção do ano que vem. Eles ainda estão, tudo bem, se quiser mandar, manda, a gente manda, vai ficar em um tempo parado, e daí, por exemplo, você manda em abril. Aí a gente faz o seu processo, aí eu mando para a coordenadora, vai em maio. Aí eu mandei para a coordenadora em maio, o fazendeiro não vai pensar isso nem em maio, junho, julho, agosto, setembro, até chegar em outubro. Aí você chega para mim, então você mandou, a gente mandou em maio, aí tem junho, julho, agosto. Em agosto, que deu os 3 meses que eu falei, que é o tempo de busca para uma colocação, você fala, Ana, estou esperando 3 meses, minha colocação não veio. Mas por quê? Porque o fazendeiro ainda não está pensando na produção do ano que vem, ele ainda está focado na produção desse ano. Entendeu? Então, assim, você mandar muito antes, você tem que entender, não tem problema de mandar antes, mas é importante que vocês entendam que vai ter que esperar um tempo, né? Entender que vai esperar um tempo até outubro, novembro, para começar a chegar essas colocações, tá? Faço 29 em abril de... Sim, você mandando antes dos 29, o application e tudo, tranquilo, dá para participar sim, tá? Posso enviar o application de abril, né? Agendar uma entrevista com você, né, para uma conversa para esclarecer algumas dúvidas. Oi, Andrei, tem ali na última parte, né, tem ali o nosso WhatsApp, ou manda um e-mail para mim, atendimento@café.com.br, e aí a gente conversa, assim, no WhatsApp, muita gente me pergunta, faz as perguntas pelo WhatsApp, me ligam, a gente vai se falando, com certeza, conseguimos falar, assim, para tirar suas dúvidas, tá? Então, pode mandar, assim, sem problema nenhum. Se a pessoa passar uma entrevista de visto, porém não for chamada para o estágio, cai com algum valor, retorna um valor para o participante? Sim, porque assim, até esse momento, que a gente tenta uma colocação para você, é cobrada a primeira taxa e assina o contrato. Se a gente não consegue uma colocação para vocês, vai 95%, vai 90% dessa taxa, volta para vocês, tá? Então, esse valor é retornado sim para vocês, só que se a gente conseguir uma colocação para você, vocês desistiram, esse valor não é retornado. Por quê? Porque o trabalho da CAEP de conseguir uma colocação foi feito e você que desistiu, tá? Então, assim, você sempre vai colocar o que vocês quiserem. Escolher a área de grãos. Vamos conseguir uma fazenda na área de grãos para vocês. Agora, não tem como escolher especificamente. Então, gente, muitas das nossas fazendas de grãos, por exemplo, a gente trabalha com cereais de inverno, não necessariamente com soja e milho. Tem que ter também essa flexibilidade. Pode ser que não seja soja e milho, ok? Então, Ana, não quero porque não é soja e milho, mas aí eu já falo, gente, posso negar essa colocação? Pode negar, vamos tentar outra, mas não posso garantir que vai ser uma fazenda de soja e milho. Porque muitas das nossas fazendas são lá no norte, lá na divisa com o Canadá. Então, como é que eu garanto, né, para vocês? Às vezes a coordenadora tá mandando o teu application para fazendas que tem soja e milho e esse fazendeiro não está escolhendo, tá bom? Questão de moradia e alimentação. Moramos junto com a família na fazenda? Olha, Luiz, geralmente não. São poucas as fazendas em que você mora com a família junto. Mas vou te falar, melhor. Por quê? Porque você morando com os outros intercambistas, vocês têm a rotininha de vocês. Entendeu? Poxa, quero sentar aqui com meu amigo, quero conversar, queremos, entendeu? Falar de coisas, queremos conhecer. Às vezes é um horário que a família, muitas das famílias têm crianças e tudo, a família já quer todo mundo que todo mundo vá dormir, eles têm a rotina deles, normal, gente. Então, assim, não, mas eu não quero, eu quero conversar com o pessoal, queremos fazer um jantar junto. Entendeu? Não que você não possa fazer isso com a família, é bem legal. A maioria são pessoas bem legais, né? Assim, são bem abertos. Isso que todos são legais, mas assim, a maioria é muito aberta, né? Só tem um outro que é um pouco mais prático e tal, mas também a conversa também rola do mesmo jeito e todo mundo consegue entender, se entender e no fim tudo dá certo. Mas o que eu falei, morar na fazenda com a família, muita gente coloca isso como requisito, gente. E às vezes eu acho que até você morar com os outros intercambistas é legal para a parte social, para a parte de se conhecer, né? Ai, Ana, eu não gosto de cozinhar para mim mesmo, tal. O fazendeiro vai cozinhar para mim, gente? Não, não vai. Mas também eu sempre falo isso, gente, é melhor, porque você cozinha o que você quer comer. Aquele dia, às vezes, você não quer comer comida, você quer fazer um sanduíche.
quero comer um hambúrguer, sei lá, quero comer um... Não tô afim. E aí, você morando com a família, você acaba tendo que comer, né? O que eles estão ali cozinhando. Então, assim, você também... O que é legal de você ter o seu próprio espaço, tá? Você que gerencia a vida, a tua vida. O horário que você come, a roupa que você lava. Ninguém vai lavar roupa para vocês, não, gente. Vocês pegam lá, chegou o trabalho, não tem mais roupa, não tem mais calça para ir trabalhar no dia seguinte ou para sair. Sim, é porque você não colocou a roupa antes. Então, gente, é maravilhoso, porque você realmente tem uma noção legal de... Muita gente que mora em República aí sabe do que eu estou falando. Então, tem que, sabe, não tem mais o pai e a mãe para lavar roupa e tal. Então, você tem que gerenciar o seu tempo e as atividades entendeu? Para dar o melhor, para fazer o melhor aí. Entendeu? E dar conta de tudo. Esqueci de colocar. Eu tinha uma amiga que falava assim: se eu esquecer de colocar a minha blusinha que eu quero sair no sábado, 2 dias antes, ali no baldinho para lavar na mão, já era, eu tô sem a blusa, porque ninguém vai lavar para mim, né? Ficou no balde. Mesma coisa lá, né? Mesma coisa a comida, mas eu acho legal, em termos de crescimento pessoal, é maravilhoso. Tá? Então, a maioria não tem essa questão de morar junto na fazenda, não. Algumas têm, tá? Mas a maioria não tem. Então, para grãos e gado para o ano que vem, gente, eu recomendo. Vocês podem até mandar agora, mas vocês têm que ter a cabeça de que a colocação só vai começar lá para outubro, novembro. Eu mando agora, sem problema nenhum, não tem problema. Pode mandar o application completo agora, amanhã. Mas tem que entender que antes disso não vai chegar a colocação, porque o fazendeiro ainda está focado na produção desse ano, ele não pensa nos intercambistas do ano que vem. Ele está recebendo ainda pessoas embarcando ainda para esse ano, ok? Intercâmbio de grãos, quanto tempo de experiência? Olha, o máximo de experiência que vocês tiverem a campo, vai bastante experiência a campo e as 200 horas de experiência com maquinário para a área de grãos. O valor para um ano muda muito desse mostrado. O valor para um ano, estamos falando dos Estados Unidos, tá? Ele vai ser um programa de mais ou menos quase uns 4 mil reais, tá bom? Mais ou menos quase uns 4 mil reais. 3.900 e tal. Programa dos Estados Unidos, que eu me lembro aqui, eu não estou lembrando dos quebrados, mas de novo, manda um e-mail para mim, atendimento@caep.com.br, que eu passo os valores certinho, tá? Vamos lá, em relação à entrevista, alguma dica? Entrevista de inglês, gente, o que eu pergunto na entrevista de inglês? Eu pergunto sobre, são perguntas pessoais profissionais para eu avaliar o teu inglês. Então, assim, para que eu possa entender sobre o inglês de vocês. Então, assim, eu nunca. Alguém me fala assim, Ana, quais são as perguntas que você vai fazer? Eu falo, gente, mas eu não posso falar as perguntas. Se eu falar, vocês decoram. E aí eu não tenho parâmetro para entender se o inglês de vocês é bom ou não. Porque vocês têm que entender assim, gente. Vocês não têm que realmente ver como um teste de inglês, e sim como uma conversa. Você chegou nos Estados Unidos, e aí você faz como, se você não souber falar inglês? Você chegou lá, quero pegar minha mala. Não dá para abrir um manual e falar, você tem que se virar. Então, é nesse sentido que a gente quer ver se você consegue se virar. Se chegou até para o pai e a mãe de vocês ficarem tranquilos, saber, bom, chegou no aeroporto, tá por conta, até que o fazendeiro vá te buscar no aeroporto, mas assim, preciso pegar minha mala, não entendi tal coisa, precisa se virar. Né? Então, explica a experiência, explica um pouco de você, mas assim, eu sempre falo, gente, eu não sou favorável ao pessoal que fica tentando decorar, até porque a gente percebe, eu percebo quando alguém está decorando uma pergunta ou está lendo, por exemplo, né? É importante você conseguir se virar, ainda que tenha erros, todo mundo tem erros, mas o problema é que você não pode, sim, ter uma conversa que a gente não consegue falar inglês, falar, ai, eu não entendo, não consigo. Então, precisa ter aí essa questão de comunicação, tá? Mas é o que a gente fala, o inglês inteiro, eu consigo me comunicar. Tem erros na conversa? Pode até ter, mas no todo, a gente consegue aí, tem uns 70% de conversa, ou 60 e pouco, ou 70% de conversa, a gente consegue aí se comunicar. Válido, válido. Menos que isso, vai ficar, né? Vai, 30, 20%, 10% não tá dando, fica difícil, porque eu sei o quanto vocês vão passar lá. Se o inglês é muito baixo, a comunicação de vocês com o fazendeiro vai ser quase nula, ele não vai dar atividades de relevância para vocês, vocês ficam frustrados, porque, poxa, não tá me dando nada né? Então é isso. Retorno do intercâmbio do Canadá, ainda não sei, gente, quando vai voltar, viu? Nós estamos aí lutando para que volte logo. A própria coordenadora responsável pelos intercâmbios do Canadá está sempre em contato conosco para que volte logo e tal, mas é uma questão de consulado, tá?
Se não for colocado, perco a primeira taxa? Não, não perde a primeira taxa que eu falei. Vai 90% desse valor volta para vocês, vai. Mais ou menos aí. A Austrália tem uma previsão também, a Austrália. Mesma coisa, estamos no mesmo passo que o Canadá. Para recém-formado, cheguei atrasado, existe oportunidade para um recém-formado em agronomia, só estudantes ainda na graduação? Sim, para recém-formado também. Tem como. Tem como, desde que tenha experiência prática, o nível de inglês e a idade. Tem sim. Os valores variam de cada país. Sim, sim. Sim, os valores variam de cada país. Mesma coisa, Leonardo. Manda um e-mail aí que a gente passa os valores certinhos, que vem um documento que vem com os valores de todos os países. Então, vamos lá, o curso voltado para inglês, agro, é interessante se fazer ou não? Olha, João, um curso voltado para o inglês agro é legal. Eu acho que é legal, sabe? Que é assim, tem gente que não tem inglês agro, meu Deus, não posso participar? Claro que pode. Mas, assim, obviamente, chegou lá, olhou para um maquinário e tal, às vezes não tem essa informação, porque é muito específica para o agro, acaba aprendendo lá. Não tem problema. Eu mesma aprendi várias coisas lá que eu não sabia. Eu tinha tido um inglês legal, mas era um inglês mais geral, né? Não era aplicado para o agro. E aí, quando chegou lá, eu fiz meu intercâmbio e aí fui entendendo. Então, na prática. Mas também eu perguntava muito. Isso é bem importante também, gente. Perguntar bastante. Pergunta, pergunta, pergunta. Isso é fundamental. Daí, puxa, como é que eu falo isso? Como é que, nossa, eu não entendi. O que você falou? Se você ficar muito na vergonha, travar, você acaba não conseguindo. Mas, se puder fazer um inglês agro aqui antes, melhor. Com certeza, é bem legal. Eu consegui. O Mark Speaking, ele é ótimo. É um dos nossos parceiros aqui, ele é ótimo. Anderson, então vamos que vamos. Se prepara aí direitinho, se planeja para participar com a gente, com certeza. Bora. Faço gestão de água na Universidade de Brasília, trabalho na área de grãos, gado leite, entendo um pouco de inglês. Na hora eu complico, seria fácil conseguir? Guilherme, o que eu falo para você? Ó, vamos pensar no intercâmbio. Assim, poxa, se você sabe que o teu inglês está meio capenga, vamos forçar esse inglês, vamos procurar um curso aí só de conversação, ou até pela internet, tem vários aplicativos que você conversa, inclusive tem alguns aplicativos que você conversa com nativos. Vamos dar uma forçada, vamos ver filme, se possível com legenda em inglês, entendeu? Vamos ouvir música, gente, importante, se você sabe, você tem tempo, ó, pensa que você tem tempo aí para se planejar. Tenho tempo, sei que meu inglês não está legal, eu vou ficar nessa coisa estática? Não, não fica. Hoje até, né, a gente está em toda essa situação, né, e eu acho que muita gente aí está em casa, então, poxa, o que eu posso fazer nesse tempo? Já que eu tenho tempo aí sobrando, o que eu posso fazer com o meu tempo? Poxa, eu vou melhorar meu inglês. Vou, sabe, às vezes, obviamente, com a experiência prática não tão fácil, porque a gente tem aí uma questão, né, as pessoas não estão meio impossibilitadas de sair, mas já vou esquematizando ali, dali uns meses para conseguir um estágio. Então, assim, mexendo os pauzinhos para conseguir mesmo né, aperfeiçoar meus requisitos, com certeza. Estágio de férias. Então, assim, ó, Bianca, assim, ó, a área de almejo, gado de leite, gado de corte. Gado de leite, gado de corte, tanto a coordenadora quanto o fazendeiro, eles são bem taxativos com relação a isso. 1 ano de experiência prática. Por quê, Ana? Porque quando você chega lá, complicado, puxadíssimo. Então, se você tem um estágio de férias que não foi muito forte, ou até que foi forte, mas são só 2 meses, para eles entendem que não é suficiente. Não tem que ter 1 ano de experiência prática. Então, assim, não consegui, mesma coisa, vou buscar a partir de agora. A partir de agora, já vou correr atrás dessa experiência, já vou buscar. Já vou fazer um estágio, tem que ter, porque é uma área bem puxada. Se você tem pouca experiência, se você não teve muita experiência, acaba que chega lá e você não dá conta, se frustra, né? Lembrando, gente, fazendas de grãos, de gado, são fazendas que ficam mais isoladas da cidade, hein? Lembrando isso, só porque às vezes o pessoal fala assim, olha, eu achei que eu fosse ficar perto da cidade. Eu falo, gente, mas não, fazenda de grãos, de gado, aqui nem aqui no Brasil. Pensa numa fazenda ali no meio do Tocantins, né? Que fica mais isolada, a mesma coisa. Então, antes de fazer o programa, também tem que pensar nisso. Senão, também cria essa coisa da frustração. Poxa, não era o que eu esperava. Então, uma pessoa, por exemplo, gente, que quer fazer um programa de intercâmbio, quer ficar do lado da cidade, ali onde tudo acontece, a coisa, né?
na metrópole. Não é um intercâmbio agrícola que vocês têm que fazer, é um intercâmbio de estudos, tá? Quero conhecer, quero ir na cidade, quero ir em loja. Não que no agrícola não se possa, eu fiz o intercâmbio agrícola e eu, dentro do possível, eu visitava os lugares, eu ia, eu tentava, eu gostava de... Mas eu tinha a ideia, sabia que eu não ia ficar do lado de uma cidade, tá? Então, quando eu podia, eu ia. Mas vocês têm que entender que é isso, senão vem a frustração. Eu cheguei lá, estou numa fazenda, estou nos Estados Unidos, estou, mas estou no meio de uma fazenda que fica perto da cidade. Posso ir na cidade nos dias de folga? Pode. Mas não é assim, terminou o horário de trabalho ali, de estágio, vou correr ali para a cidade. Às vezes não é, geralmente não é perto, né? Então, isso também é importante, tá? Qual é a taxa de aprovação da CAEP do visto americano? Olha, eu diria que hoje a gente tem uns 95% de aprovação, tá? Mas depende muito da maneira que você se expressa, o que você fala, os documentos de apoio que você leva. Por isso que a gente faz uma orientação de visto, tá? Porque é o nosso... Mesmo com orientação, Ana, tem gente que repete, que repete, perdão, que reprova? Tem. Tem gente que acaba tendo uma reprova aí, que o visto não é aceito. A maioria tenta de novo e a maioria passa quando tenta a segunda vez. Tem gente que tentou 2 vezes e não passou? Teve. Pouquíssimas, mas tiveram. E aí o que a gente fala depende da maneira como você se expressa, o que você fala. Então a gente faz toda uma orientação. O que tem que se falar, o que é importante falar, o que não pode se falar, entendeu? Então é importante. O trabalho de exercício com equinos, o intercambista irá trabalhar em áreas. Patrícia, olha, tem várias áreas na área de equinocultura, tá? Mas aí teria que ver, né? A gente teria que ver o que a gente conseguiria. Muita gente trabalha a maioria das pessoas vão para clínicas. Tem alguns que vão para áreas, tá? Mas são poucos. Mas assim, isso eu não tô colocando como é o que eu falei. Quem detém as fazendas e as áreas das fazendas são as coordenadoras dos Estados Unidos. Então, você me perguntar quantas clínicas, quantos áreas vocês têm? Eu não tenho essa informação. É a coordenadora de equinos nos Estados Unidos que tem. Fazenda de produção de abacate, né, para a professora até conhecer novas técnicas. Então, o Felipe, fazenda de abacate difícil lá, tá? O que a gente tem na área de fruticultura, geralmente, é a área de produção de frutas de inverno, são fruteiras de inverno. Então, são as berries, que são aquelas frutinhas, né, os mirtilos, framboesa, tal. Fazenda de maçã, entendeu? Geralmente não tem só fruta, tem também a produção de vegetais. Então, abacate é muito específico, difícil, tá? Que eu lembre, a gente não tem fazenda de abacate. Não que não exista, às vezes até tem um pouco de produção de abacate, mas aí teria que ser mais no calor, né? Mais para baixo. E a maioria das fazendas são para cima. Então, é mais difícil mesmo, tá? Posso aplicar para mais de uma área? Vinícius, não. Assim, você tem a primeira, a segunda e a terceira opção. Então, por exemplo, se a coordenadora tenta a primeira opção, mas sempre relacionadas, tá? Então, por exemplo, né? A coordenadora tenta relacionar. Hein? Então, você vai colocar grãos ali, aí tenta, às vezes tem gente que coloca e tem experiência, gado de corte, então nunca vai ser ao mesmo tempo, vai ser assim, a coordenadora assim, tentou grãos, não conseguiu, ela vai tentar a segunda opção, tá? Então é importante. Se não quiser colocar uma segunda, uma terceira opção, não é obrigado a colocar, melhor que nem se coloque, porque ela vai procurar uma segunda opção e às vezes ela então não consegue uma fazenda de grãos para você, mas consegue uma fazenda de gado que você colocou como segunda opção, aí você fala, não quero, não quero. Não quero porque não foi isso que eu coloquei. Não, às vezes eu coloco, tem casos que eu falo, gente, mas vocês colocaram aqui segunda opção, como é que vocês não querem? Então, importante aí. Mas não tem como, por exemplo, ao mesmo tempo a coordenadora procurar grãos e gado, tá? É a propriedade dos meus pais com maquinário eu faço para comprovar as 200 horas. José, através de cartas de recomendação, tá? As 200 horas são comprovadas através de cartas de recomendação. Posso retornar ao intercâmbio com grãos em setembro ou agosto? Difícil, Tacílio. Sabe por quê? Porque a colheita ocorre mais em outubro. E o fazendeiro quer que você fique lá, né? Para auxiliar em todos os processos. Então, assim, se você coloca isso como limite, eu preciso voltar em setembro, agosto ou setembro, ele às vezes até nem te escolhe, porque ele fala, poxa, eu preciso de uma pessoa que fique até outubro, até novembro, para participar da colheita. Porque, assim,
as áreas mais ocupadas, né, mais trabalhosas, para grãos, março, né, março, abril, a época de plantio, né, e a colheita lá para final de outubro, começo de novembro. Ok? Qual a melhor área para aprimorar o inglês? Gente, todas são legais, né? Lembrando que você já tem que ter inglês. Importante, por exemplo, programa de greenhouse, né? A gente está falando de cidades agora há pouquinho. O programa de greenhouse é um programa que você fica mais relativamente perto das cidades. Eu não estou falando de metrópoles, gente, estou falando de grandes cidades, não estou falando de Nova York, de Boston, não é isso que a gente está falando. Estou falando de cidades menores, mas é mais perto, os greenhouses ficam mais perto. Programa de grãos e gado fica mais longe. Então, na hora de escolher uma área, além de tudo isso que a gente falou, experiência prática, inglês e idade, também pensar nisso, tá? Então, assim, é claro que... assim, tem áreas que são... A área de greenhouse tem bastantes intercambistas envolvidos, no geral, de uma maneira geral, tá? E na área de grãos também tem bastantes, mas não tanto. Mas tem uma galerinha ali. Então, assim... O inglês, gente, aprimorar inglês depende de vocês. Depende de conversar com as pessoas. Se você é uma pessoa que quase não conversa. Ou às vezes tem até o brasileiro. Ana, pode acontecer de ter outros brasileiros na fazenda? Pode. Por quê? Porque o Brasil é um dos países que mais manda intercambistas no mundo. Para os Estados Unidos é um dos que mais manda, mas em vários países do mundo. Então, assim, eu prometi para vocês, você vai numa fazenda, porque eu não quero falar português. Gente, isso depende de vocês. Não é se tem um brasileiro lá ou não. Isso depende de vocês falarem, meu, não quero, não vou falar português. Quando eu fiz meu intercâmbio, tinha um colega meu que um brasileiro, eu já estava lá. E a gente combinou de falar assim, vamos falar inglês? Porque aí o português a gente fala no Skype com a família, né, com os amigos, mas aqui vamos falar inglês. E a gente fez isso, nossa, nos ajudou muito, tanto para o inglês dele quanto para o meu. Então, vai muito de vocês, tá? Esse ano, na primeira, qual é a taxa em porcentagem de ser aceito, colocando que tem boas experiências? Olha, Marcos, uma grande chance de ser aceito, tá? Tem muita chance de ser aceito. Quem se inscreve na época certa, manda o application na época certa, tá? Com a antecedência necessária aí. E tem uma boa experiência prática. A porcentagem assim, muito grande. É difícil falar em porcentagem, né? Porque isso varia, mas assim, você tem uma porcentagem muito grande, tem uma chance muito grande de ser colocado. Muito. Ana, por que você não fala certeiro? Porque é o fazendeiro que escolhe, eu não posso te dar uma certeza, mas assim, pela minha experiência, eu já trabalho 4 anos na CAEP, eu vejo que sempre a pessoa que tem uma experiência prática legal, um inglês legal, quase sempre é colocado e rápido. Então, é importante ter isso. Mas é o que eu falei, às vezes a pessoa também vai se aplicar lá para frente, aí já quase não tem vaga. Fica muito difícil, né? Quando você tem um leque de vagas disponíveis e quando você já não tem tanto, tá? Sim, Luiz, pode utilizar o estágio intercâmbio agrícola como estágio obrigatório para a conclusão do curso de agronomia. Sim, é possível. Nós temos convênios com várias universidades. As que não tivemos, podemos firmar. Só que lembrando que não é a fazenda lá nos Estados Unidos que assina a papelada de estágio, é a gente, somos nós da CAIP Brasil que assinamos, tá? E nós sempre seguimos a legislação para o qual você está indo, tá? Então, a legislação, então, quando vem a documentação da faculdade, a gente sempre fala, vamos fazer alguma modificação. Por quê? Porque a gente segue a legislação dos Estados Unidos. Então, a gente tem que colocar isso como a legislação um pouco diferente, aí os requisitos, do que a nossa papelada de estágio obrigatório. Mas, assim, eu digo que a maioria das universidades aceitam tranquilamente, tá tudo certo, o pessoal utiliza como estágio obrigatório e tá tudo tranquilinho, tá? E eu consigo fazer um intercâmbio no estado de Washington, Oregon, na área de corte. O Alan. Alan, mesma coisa, tá? Não tem como escolher o local. Você tem como escolher a área, que vai dizer gado de corte, e o país. Mas não tem como você escolher, o estado, a cidade, tudo muito específico, tá? A gente tem fazendas nos Estados Unidos todo, né? No país todo, mas não tem como você escolher, tá? Então, você tem que estar aberto. Quero gado de corte, quero ser colocado nos Estados Unidos. Aí a gente vai tentar uma colocação para você, sim, com certeza, né? Com os fazendeiros. Eu vi no site que vocês não acham a fazenda. Como é isso? Jussara, não. As fazendas já estão conveniadas com a CAEP e a pessoa é colocada, né? A pessoa é colocada, mas o ponto aí, de novo, é o fazendeiro que escolhe, né?
Então, ela é colocada de acordo com os requisitos dela. É importante trabalhar os próprios requisitos, tá? As qualificações. Mas a fazenda já está lá. Temos fazendas conveniadas e as coordenadoras vão buscar colocação, né, com essas fazendas conveniadas, tá? Quantas cartas de referência? Geralmente são 2 cartas de referência, tá? Para cada área. Até quanto depois de eu me formar? Não tem isso, Jussara. Não tem a questão de se formar. Tem que ser até você ter 28 anos, mas a gente não tem isso nessa nomenclatura que a gente dá para trainee, que é até 2 anos de formado e tal. Não tem isso na CAEP, não tem, tá? Desde que você tenha experiência prática, a idade permitida até os 28 anos e o inglês, tranquilo. História de corona, como ficam as colocações? Estou no guarda do meu. Me dê uma luz, por favor. Oi, Everaldo, tudo bom? Everaldo, o que está acontecendo com o corona? Pessoas foram colocadas, pessoas estão embarcando, inclusive hoje, nesse exato momento, tem uma pessoa embarcando. Ontem foram 2, antes de ontem mais 2. Então, as pessoas estão embarcando, sim. Mas o que aconteceu? A colocação, algumas colocações até estão acontecendo, né? Para vocês que fizeram os processos antes, então as colocações não pararam. Só que o que deu uma brecada aí? A questão do visto no consulado. O consulado, nesse momento, o consulado americano no Brasil não está aceitando, não está fazendo entrevistas de visto, tá? A gente tem uma previsão aí de abrir, é uma previsão que eles dão assim, é em junho, final de junho, mas a gente está sempre em contato com eles porque a gente acredita que isso vai, as entrevistas de consulado de visto vão ser abertas antes disso. É que eles colocaram já uma previsão, tipo, lá para frente. Porque ninguém sabe, como se trata de uma pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas o que acontece é que as colocações, quem já fez, já mandou o application e tal, as coordenadoras ainda estão fazendo colocações, só que colocações mais para frente, tá? Tá em maio, junho, e por tudo isso, né? E aí você chega para mim falando, mas você tem certeza que os consulados vão voltar assim, ossado? Não, a gente não tem certeza nenhuma, mas o importante é vocês saberem que a gente está sempre em contato com a coordenadora, estamos sempre em contato com o consulado. A gente está sempre buscando, a primeira informação que vier sobre isso, a gente já vai saber. A gente está sempre em contato. A coordenadora também ainda está fazendo colocação. Mas é o que eu falei, nesse momento, o pessoal que já estava colocado, estava para fazer visto, não está podendo fazer visto nesse momento. Mas a gente tem aí uma visão positiva, assim, positivista, eu diria, de que, se Deus quiser, logo tudo se resolve e tudo volta ao normal. Sempre aí torcendo pelo melhor. Gente, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, né? Nesse momento, as orientações de todo mundo, espero que todo mundo esteja fazendo isso, gente. Fiquem em casa, pelo bem de todos, que logo isso se resolve, isso se normaliza, tá bom? Vamos ver. Área de apicultura, sim, apicultura nos Estados Unidos. Apicultura, se eu não me engano, Leonardo, como a gente não tem tantas fazendas, eu até posso te falar, a maioria das fazendas no estado da Flórida, tá? As outras áreas tem nos Estados Unidos inteiro, mas a área de apicultura, por acaso, é uma das que está um pouquinho mais, que essa é uma área que está mais concentrada no estado da Flórida. 293 para tirar o passaporte, ó, o Marcos foi buscar essa informação, então R$293, o Deilon falou que é 257 para o passaporte, tá? Então, vamos lá, todo o nosso contato é feito pela internet. Sim, mas também, assim, quando a gente estava no escritório, muita gente ia nos visitar no escritório, tá? Programa de nos Estados Unidos, embarquei em março, posso enviar o application em abril do ano anterior ou posso só no período da palestra? Então, gente, é a mesma coisa que eu falei, se entregar o application antes e entender que até outubro, novembro, não vai ter colocações sendo feitas, por exemplo, para a área de grãos. Mandar agora para a área de greenhouse, saber que até agosto não vai ter nenhuma colocação sendo feita. Tendo isso na cabeça, tranquilo, tá? O programa está sendo afetado pela atual situação, é o que eu falei agora, Jussara, a mesma coisa, tá? A questão do consulado não está atuando nesse momento na emissão de vistos, mas a gente tem aí a esperança, tem uma visão de que tudo se normalizando logo vai voltar. Sim, não estamos dando certeza, é o que a gente acha, estamos sempre em contato com o consulado. Bolsa de pesquisa entra como experiência? Se na pesquisa teve, Thiago, atividades práticas, sim, tá? Um ano que participo do grupo de estudo escrevendo artigos, mas principalmente maquinário. Ainda existe operação de maquinário. Isso serve como carta de experiência? Tendo experiência, gente, mesma coisa, não importa de onde venha, tendo experiência prática, conta, sempre conta, tá? Pode ser de grupo de estudo, mas eu dirigi um maquinário, tem horas, tá ótimo, entendeu? Só precisa ter as horas dirigindo o maquinário.
Área do assalto com uma declaração assinada do proprietário aceito como comprovação? Sim, é aceito como comprovação. Mesma coisa, safra, né, teria que ver qual é a área, mas assim, por exemplo, a agricultura não exige maquinário, mas exige um ano de experiência prática a campo, tá? Silos, salas de armazenagem de grãos, conta. Para a área, Guilherme, a área de grãos, 200 horas de experiência com maquinário, tá bom? Uma previsão quando a situação vai se normalizar, Valdomiro, olha, a gente não sabe muito bem quando vai se normalizar, mas é a mesma coisa, a gente está sempre em contato com consulados, com a coordenação nos Estados Unidos, e a coordenação dos Estados Unidos tem, por sua vez, contato com a imigração. Então, assim, a gente está todo mundo aí nessa mesma força para que tudo se resolva e volte ao normal, tá? Previsões a gente não tem como dar, porque acho que ninguém tem, né? Mas estamos aí esperando que tudo se resolva logo, com certeza, tá? E estamos aí em contato, inclusive, né? A gente não está só na esperança, mas a gente está atuando e em contato para saber as informações sempre. Temos de dar experiência para entrar no programa de intercâmbio. Então, assim, gente, cada área, se vocês entrarem lá no nosso site, www.caep.com.br, perdão, entra lá, entre na abinha do intercâmbio agrícola, aí vão ter os países, você entra, escolhe o país, por exemplo, vai Estados Unidos, entra lá, entrou nos Estados Unidos, tem todas as áreas. Quando você clica em cada área, você tem tudo sobre aquela área. O que isso significa? A experiência prática requerida, as épocas de embarque, as principais regiões, a gente não está falando de cidades específicas, mas regiões das fazendas. Pode ser que tenha uma ou outra fazenda fora do que está escrito? Pode ser que tenha, mas, enfim, geralmente é o que está ali, mais ou menos é o que a gente tem a maior parte das fazendas. Você tem todas as informações lá. Aí você consegue ver o que precisa de experiência para cada uma delas, tá bom? Tipo de marca, porém, não recebemos nenhum certificado de horas. João, não precisa de certificado de horas, está falando que vocês não recebem nenhum certificado de horas, mas você faz trabalho com maquinário. Comprovar, cartas de recomendação, tá? E importante você saber que você tem essa experiência, porque às vezes você fala assim, ó, eu tenho experiência, vou falar para a CAEP que eu tenho, mas eu não tenho. Gente, isso é pior para vocês. Imagina, vocês vão chegar lá, vai ser desesperador, vocês vão te dar um maquinário na mão, tá, chave? Então, ali, tudo que vocês precisam fazer. E aí vocês não sabem, imagina. Então, assim, precisa ter experiência, precisa até para você ter confiança. O importante é ter confiança, né? Claro que muita coisa vocês vão aprender lá, é diferente. Mas, assim, não dá para você ir cru de tudo, assim. Não sei nada, vou lá aprender. Vai dar um desespero enorme. Então, a melhor coisa, quando você já tem uma ideia, você pensa, bom, pode até ser uma colheitadeira diferente, mas eu tenho uma noção de que é uma colheitadeira, entendeu? Um trator, sei como é que é um trator, se eu tiver que pulverizar, sei mais ou menos como é. Não é assim, cheguei cru do nada. Então, cartas de recomendação que a gente aceita, assim, bem escritas, né, com o tempo de experiência, tudo certinho, tá bom? Experiência, culturas que já trabalhou por quanto tempo, tá? Então, vamos lá, né? As áreas, gente, recomendo, quem quiser que fale de uma área específica, entra lá no nosso site, de novo, tá explicando direitinho as atividades a serem realizadas, inclusive, tudo direitinho, tá? Tudo, mesma coisa, tem tudo lá, o que você vai fazer, o que você precisa ter de experiência, o que você vai fazer dentro da greenhouse, dentro do viveiro, dentro na área de olericultura, fazenda de grãos, de gado, entendeu? Se eu for uma fazenda de grãos, eu posso uma fazenda de gado de corte? Wellington, não tem como você emendar um programa no outro, tá? Terminou o programa de grãos, tenho mais aqueles 30 dias para poder ficar nos Estados Unidos, caso eu queira viajar, volto para o Brasil. Se eu tiver experiência com gado de corte, recomeço o processo de colocação, tá? Faço um processo novo para buscar uma colocação na área de gado de corte, tá bom? Produção graduada, produção de abacate, já vi, na nota da minha entrevista, inglês é feito pelo senhor, interfere na minha remuneração? Não, gente, a entrevista de inglês feita aqui não interfere na remuneração de ninguém, de maneira nenhuma. Não se preocupem, tá? Isso não existe. A minha, eu nem falo que é uma entrevista, eu prefiro até falar que é uma conversa, tá? É uma conversa para ver se vocês conseguem ir para lá e se virar nesse primeiro momento, porque é o que eu falei, depende de vocês. Vocês, né, se dedicando, vocês conseguem, o inglês de vocês vai voltar super legal, só que precisa querer, né? Mas não, essa conversa que a gente tem é mais para eu entender o nível de cada um. Isso não interfere em remuneração, onde vai ser colocado de maneira nenhuma.
Mas é o que eu falei, gente, pessoas escolhidas são aquelas que, heróis escolhidas são pessoas que têm mais chances de colocação, isso que eu quero colocar. Pessoas que têm mais chances de colocação são aquelas que têm mais experiência prática e maior nível de inglês, tá? Isso é fato, tá? Como tudo, né, na vida, né? Então, a pessoa que está mais preparada, o fazendeiro entende, essa pessoa está preparada. Amanhã peço, né, faça um treinamento, peço para ela fazer isso, isso e aquilo, ela já entendeu o que eu estou falando em inglês e vai ter uma noção do que é para ser feito, experiência prática. Por mais que seja ali alguma coisa um pouco diferente, ela vai se virar, tá? Portanto, muda a expressão de muda, a experiência prática é essencial, sim, todas as áreas. Liliano, todas as áreas tem que ter experiência prática requerida, não tem como. Não precisa de experiência prática no dia a dia dessas áreas, precisa ter. Então, não tem experiência prática, pensa que você tem tempo agora. Busca, tenta fazer contatos, por mais que nesse momento você não possa realmente ir pelo que está acontecendo no mundo, já esquematiza. Esquematiza aí para você ter uma experiência prática. Ou, se você quiser fazer um intercâmbio mesmo, pense então as áreas que você já tem experiência prática. Posso estar em estágio de um mês, de 3 meses, tomando todas as 6 meses de experiência, o fato da família... É assim, ó, Rafael, quando eu falo que você, por exemplo, Greenhouse tem que ter 6 meses de experiência, não precisa ser contínua em algum lugar. Você pode ter um mês em um lugar, 2 em outro, 4 em outro, já somou, né? Então, já tem aí 7 meses. Entendeu? Não precisa ser do mesmo lugar, mas tem que ter os meses de experiência prática requeridos. Tem que ter, mas pode ser de vários lugares, tá? Inclusive da própria fazenda da tua família, caso seja esse o caso, tá? Os estados que eu consigo trabalhar com gado de corte, leite, tem no site, gente, dá uma olhadinha no site. De novo, Alan, que vai ter lá. Qual é a média da área das fazendas de grãos? Marcos, isso varia muito, muito difícil de falar quantos acres tem cada fazenda. Cada fazenda tem fazendas maiores e menores. Aí é difícil, porque daí você pode falar assim, nossa, mas meu amigo foi colocado numa fazenda tamanho tal, e aí eu fui colocada num tamanho X, e aí não, entendeu? Então, é variado. Fazendas um pouco maiores e fazendas um pouco menores. E assim, você pode até, né, a coordenadora entender que você gostaria de ter uma experiência numa fazenda um pouco maior, vamos dizer assim, mas de novo, a gente não pode garantir porque depende do fazendeiro, tá? Carta de recomendação. Carta de recomendação pode ser de estágio dentro da universidade ou precisa de estágio externo? Pode ser, Fernanda, pode ser de estágio na faculdade, sim, tá? Pode ser de estágio na faculdade, sim. Bom, gente, seguinte, terminaram minhas perguntinhas aqui. De novo, vamos lá, de novo. Ana, pode me indicar, vamos lá, algum aplicativo para passar algumas dicas para aprender inglês no dia a dia? Wellington, olha, tem vários, né, que você pode fazer. Tem os pagos, né, e tem os que são de graça. Agora, para te falar assim, o pessoal fala do Duolingo, mas fala que é um pouco mais básico, né, que seria. Agora, eu acho que hoje em dia você tem vários aplicativos legais aí, e vou te falar, até a situação de você ver um filme em inglês, com legenda em inglês, ajuda. Você está muito no começo, então assiste. Muita gente gosta de filme dublado, gente. Para quem está no processo de aprendizado de inglês, importante vocês saberem, gente, para com essa história de assistir filme dublado, pelo amor de Deus. Vamos assistir aí um filme legendado, daí você já começa a acostumar seu ouvido. Séries, todo mundo adora uma série no Netflix. Em inglês, por favor. Aí que seja legenda em português, não é o ideal, tá? Mas aí você vai acostumando o teu ouvido, aí de repente você já começa a usar a legenda em inglês. Maravilha. Aí tem um momento que você não precisa nem mais de legenda. Aí você fala, impossível. Não é, gente. É só focar. Foca aí, consegue. Foca tem aplicativos legais, tem cursos online legais, tá? Para quem pensa e vai, de repente, numa escola e tal, tem plataformas legais online que, assim, se contabilizar, que você não tem que pegar o carro e ir até o curso, tá? Não é isso que eu tô falando, mas o que eu quero dizer assim, online também, o pessoal que tá nesse tempo, que ninguém pode sair tudo, nossa, super legais que você consegue ficar e tem um super aproveitamento, então, dá sim, tem como. O Valdomiro tá aqui dando o El Tandem, ele é gratuito, é possível conversar com o nativo americano, ó.
Aí um que eu não sabia, Valdomiro, legal. Valdomiro aqui tá dando essa dica aí, tá? Tandem é o nome, né, Valdomiro? Legal. Precisa ser feito um vídeo em inglês para anexar no application? Fernanda, melhor que tenha um vídeo sim, tá? Mas se não... porque o vídeo, ele ajuda o fazendeiro a entender mais sobre você, né? Você se apresenta, mostra, fala da tua experiência, é legal, tá? Mas não, a gente até coloca como opcional lá no application. Ele é realmente opcional. Não é obrigatório que se mande. Mas ilustra melhor, né? Mostra melhor com você e ele vê também o teu inglês. Só que é óbvio que eu faço essa conversa em inglês com vocês. Então, a questão do inglês também é uma avaliação também muito minha. Mas é legal que eu fazendeiro. E aí eu passo as minhas impressões sobre cada um de vocês na questão do inglês. Mas também um vídeo sempre ajuda. Sempre fazendo de casa, ou às vezes até faz no meio do campo. A gente teve pessoas fazendo no campo, mostrando a colheita. Legal, eu acho que isso, nossa, é super válido. Se der para fazer, super legal, tá? Gente, então vamos lá. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, manda um e-mail para mim, atendimento@caep.com.br. O nosso WhatsApp, que eu agora estou aqui disponível para falar sempre no WhatsApp, de segunda a sexta, tá? Das 8h30 às 6 da tarde. Então, é o 11, né? O número 11, 998173688. 998173688. O DDD é 11. Então, precisando aí, estamos à disposição para tirar as dúvidas, para tudo que vocês precisarem, ok? E aí, vamos, todo mundo aí se cuide. Fiquem em casa nesse momento, mas não deixem de se planejar, tá? Por isso que a gente fez esse webinário agora, essa palestra, para vocês entenderem que tudo demanda tempo, então se planejem. Tá faltando requisito, preciso forçar melhor? Vou buscar, esse é o momento, tá? Esse é o momento de eu forçar aí no meu, né, no meu inglês, na experiência, não posso sair agora, mas já vou esquematizando, falando com amigo, vou buscando um estágio na faculdade, nossa, meu amigo fez estágio numa área que eu quero. Entendeu, gente? É correr atrás, corram atrás. Com certeza, dos requisitos. Quem já tem um requisito, com certeza, vamos fazer a inscrição no site, receber o application, já começa a preencher esse application. Ana, essa é a mesma coisa que eu falei, gente, só para fechar. Mandei o application agora, posso mandar mês que vem? Pode, mas tem que saber que em determinadas áreas a colocação, uma previsão de colocação vai ser só para o final do ano, dependendo da área, tá? Então, entender que aí tem as épocas certinhas, tá bom? Então, é isso. Perfeito? Então, tá bom, gente? Boa noite para vocês e a gente espero aí mensagem de vocês e e-mails, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.